chamo Viviane, eu sou cirurgiã dentista e atualmente eu trabalho na regulação aqui em Florianópolis. Esse momento é um momento também que é novo para a gente, né? A gente está fazendo essa parceria com o Telesaúde, então agradeço muito ao Telesaúde, que sempre nos respondeu de maneira a colaborar com todas as nossas questões, né? Então, essa oportunidade que a gente está tendo agora, né, é uma oportunidade que a gente tem que tentar aproveitar bastante, porque a gente está com os especialistas aqui, lado a lado, e não é fácil a gente conseguir esses momentos, né, é um momento que faz com que a rede cresça bastante. Então, nesse primeiro momento, a gente pensou, então, como um seminário, a gente vai apresentar o novo protocolo, ele está sendo publicado hoje. Então, para os colegas que quiserem procurar o protocolo, ele já está disponível no Drive da Saúde Bucal. Então, eu vou chamar bastante atenção na questão do protocolo para situações clínicas de encaminhamento. A gente vai ter lá no índice, né? As situações clínicas, elas estão colocadas por páginas, tá? Então, as situações são exodontia complexa, depois eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles. Deixa eu até cuidar meu tempo aqui para não passar demais. Então, a primeira situação clínica, a gente chama, então, quais são as situações clínicas em que a gente pode encaminhar o paciente para a especialidade, tá? Uma delas é a exodontia complexa, a outra situação clínica é dente impactado e parcialmente erupcionado, vou explicar todos eles. Também dente totalmente incluso, associado à patologia, então aqui a gente já tem alguma alteração do protocolo anterior. Dente totalmente incluso com indicação de exodontia por razões exclusivamente ortodônticas. Temos também a situação de comunicação buco-sinusal, que pode ser encaminhada. A anquiloglossia, que é a cirurgia de freio, né, frenectomia. Situações de toros e exostose. Situações de rebordos alveolares irregulares com necessidade de cirurgia pré-protética. A apsetomia com enucleação de lesão. Também as questões de fenômeno de retenção salivar, lesão suspeita de câncer bucal com necessidade de biópsia e cistos bucais e lesões ósseas. Essas últimas três, preferencialmente na nossa rede encaminhadas para estomatologia, mas elas também estão descritas no protocolo da Buco, no caso da indisponibilidade do profissional da estômato. Então, vamos começar pela exodontia complexa, né? Que são os casos que a gente considera como uma exodontia complexa? Dente que passou por complicação em cirurgia oral menor e ou tentativa sem sucesso de exodontia. Então, são aqueles casos que o profissional fez uma tentativa e não conseguiu executar o procedimento completo, né? Então, geralmente, quando não vem informado, a gente questiona, às vezes através da devolução do encaminhamento, se o caso já passou por uma tentativa inicial na APS. São aqueles dentes que a gente considera que são extração para a APS, né, para atenção primária, mas por alguma situação clínica não permitiram finalizar dentro da APS mesmo. E então, esses casos, geralmente eles estão relacionados com algum fator de retenção. Então, a gente fala que a exodontia complexa é devido ao fator de retenção. Os fatores de retenção, quais são? Os fatores de complicação nesses casos, né? Dente com anatomia radicular acentuadamente curva, ou então dente anquilosado, dente com difícil acesso cirúrgico ou muito próximo de estruturas anatômicas importantes. Então, essas são as condições que a gente elencou, né? A gente já tinha isso no protocolo anterior, a gente manteve. São os fatores de retenção para considerar, então, uma exodontia complexa. Esses fatores de retenção, a gente tem duas formas de verificar, né? Uma delas é verificar por meio da imagem radiográfica, então por isso que a gente solicita que os colegas sempre, que possível, anexem a imagem ao prontuário, porque aí já o regulador já consegue verificar, ou se for o caso, né, tem a imagem ali também fácil, disponível para um matriciamento, porque em muitos casos, por exemplo, de um dente anquilosado, fica fácil da gente identificar, né, o próprio regulador identifica na imagem que tem aquela situação que gera uma complexidade maior. Tem alguns casos que não cabe ao regulador avaliar se esse fator de retenção gera ou não uma complexidade maior. Então, nesses casos, a gente solicita que o colega, né, que o profissional faça um matriciamento por meio também do Telesaúde,
e aí vai ser respondido por um especialista, então o especialista é que vai discutir com o colega se é um caso de exodontia complexa ou precisa de algum apoio para realizar o procedimento, né, ou realmente é importante que encaminhe para ser feito pelo especialista no CEL. São algumas situações que geram algumas dúvidas, isso a gente não consegue, às vezes, acabar com essas dúvidas nesse primeiro momento, só de fala, mas até por isso, então, lembrando que a gente vai ter um segundo momento com relação ao protocolo da Buco, que é o que o Mick falou também ali no início, a gente vai fazer um fórum, então, depois que o pessoal tiver começado a usar o protocolo novo, depois dessa nossa capacitação também, então, o fórum ele vai ter o objetivo da gente ter uma fala mais aberta, aí todo mundo vai poder explanar suas dúvidas, e aí é importante que traga essas situações, né? Tive uma situação que eu julgava, né, por exemplo, na atenção primária, que era complexa para mim, mas não está prevista no protocolo, o que eu faço, né? Tive dúvidas, não me senti capacitado para fazer aquele procedimento, e gostaria do apoio, então talvez no fórum seja um momento bom para a gente conversar também sobre isso. Então, essa é a primeira situação clínica que está descrita, é a exodontia complexa, geralmente em função de fator de retenção. Tem também a situação de que a exodontia pode ser complexa por ser exodontia múltipla, com necessidade de alveoloplastia, né? A gente tem poucos casos desses, assim, que a gente percebe, geralmente essas exodontias, elas são feitas na própria atenção primária, mas também está descrito aqui no protocolo, que pode ser encaminhado. A próxima situação clínica que a gente tem descrita é dente impactado e parcialmente erupcionado. Todos esses casos, eles exigem a radiografia prévia, tá? Então, a gente sempre solicita a radiografia prévia, o registro de que tem radiografia, ou no prontuário, ou também, se puder, registrar que fez a radiografia prévia, que avaliou também no próprio encaminhamento, antes, então, de fazer a solicitação e o próprio encaminhamento. É importante ter a radiografia, e também já vou atentar para um detalhe, que é a questão da radiografia incluir toda a anatomia dental, né? Porque pode acontecer de cortar o ápice, por exemplo, e ali no ápice ter alguma lesão. E aí isso faria com que a gente tivesse, né, que dar uma classificação de risco mais prioritária para aquele caso. Então, a gente sempre solicita, e também para que possa fazer depois o procedimento, né, com segurança. A radiografia ela tem que ser bem clara e ela tem que ter toda a questão da anatomia dentária completa. Então, tem alguns casos que a gente recebe a radiografia que não está incluindo todo o ápice, e a gente solicita que o profissional faça uma nova tomada radiográfica. Para os dentes, então, impactados e parcialmente erupcionados, a gente vai considerar sempre, em todos os casos, que é importante para a gente considerar nesse protocolo, é que os dentes com patologia associada, a gente não vai ter nenhum tipo de restrição de idade. Então, geralmente, dente impactado e parcialmente erupcionado, a gente está falando de terceiros molares, mas não exclusivamente terceiros molares, tá? Então, depois os especialistas podem falar mais sobre isso. Mas vamos pensar, então, no terceiro molar, né? Que esteja parcialmente erupcionado, não tem nenhum tipo de restrição de idade para encaminhar esse paciente se ele tiver algum tipo de patologia associada a esse dente. E aí a gente considerou e a gente colocou, então, dentro já do protocolo, quais seriam as patologias que podem estar associadas a um dente impactado e parcialmente erupcionado, que vão ser verificados por meio da imagem radiográfica, né? Ou, se for o caso, a gente pode solicitar o matriciamento também, tá? Isso está previsto no protocolo. E aí são os casos de cárie, pericoronarite, reabsorção óssea, reabsorção de dentes adjacentes ou presença de cisto ou tumor. Para os demais casos, né, que não tenham patologia, então dentes impactados e parcialmente erupcionados, a profilaxia que a exodontia que a gente chama de profilática, a gente tem uma idade mínima que se manteve do outro protocolo, idade mínima de 16 anos, e uma idade máxima de 35 anos, tá? Então, são alguns fatores que talvez podem gerar algum tipo de dúvida nos colegas, e aí por isso que a gente vai tentar elucidar com os casos clínicos da sequência, tá? Então, essa é a situação clínica dente impactado e parcialmente erupcionado. Então, se mantém o encaminhamento de pacientes de 16 a 35 anos, sem patologia associada, desde que tenha a radiografia prévia avaliada já pelo dentista da unidade. Tá? Os casos que
estejam fora dessa idade, é que a gente pode ter alguma questão de dúvida, né? E aí, se tiver patologia associada, a patologia tiver relacionada aqui no protocolo, né, que seria no caso esses casos que eu li há pouco, essas patologias, aí também ok, né? Geralmente são coisas que a gente consegue avaliar diretamente na radiografia. Em caso de dúvida, a gente vai sempre pedir o apoio dos especialistas por meio do matriciamento. Acho que de repente, se alguma coisa não ficar muito clara, né, na hora de falar, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Vocês podem colocar no chat, eu acho que é legal para a gente conseguir também, a gente do lado de cá, ter uma noção do que está sendo entendido ou não, tá? Então fiquem à vontade para colocar ali no chat. Uma outra situação clínica, então, é o dente totalmente incluso associado à patologia. Então, a gente já listou ali no título da situação clínica que o dente totalmente incluso, ele tem que estar associado à patologia. Então, a gente não vai ter a situação clínica de dente totalmente incluso, livre de doença, para ser encaminhado. Então, aqui é onde a gente tem o principal ponto de mudança. O dente sem patologia associado, nós passamos a pensar com uma característica de preservação, né? Então, esses casos a gente tende a fazer preservação, isso tudo baseado também nas melhores evidências científicas que a gente tem, né? E foi um trabalho que a gente tem feito nos últimos 6 meses de leitura de revisão bibliográfica e conversas com os especialistas. Então, para esse protocolo que a gente está colocando, então, é que o dente sem patologia associada, que esteja totalmente incluso, a indicação é de fazer preservação. A preservação significa que a gente vai indicar o monitoramento radiográfico, né? Que ele vai ser, dependendo da situação, né? Mas aqui no protocolo a gente citou ele como monitoramento radiográfico a cada 2 anos, né? Ou se tiver algum tipo de sintomatologia, alguma alteração clínica, vai fazer a revisão imediata desse caso. Para os dentes totalmente inclusos, associados à patologia, então a gente está considerando determinadas patologias, né? A gente não está considerando somente sinais e sintomas, como o protocolo anterior previa. Então, a gente tem as patologias associadas e, nesse caso, não tem também nenhum tipo de restrição de idade. Então, pode ser um dente totalmente incluso, associado a uma dessas patologias que estão listadas aqui. Reabsorção de dentes adjacentes, cisto ou tumor, um dente que esteja comprometendo a erupção de um dente adjacente, ou também a situação de ser um dente que está num local onde vai passar por uma cirurgia ortognática. Nesse caso, às vezes o dente está incluso, totalmente incluso, e também tem indicação de a exodontia, tá? Então, nos casos de exodontia profilática de dente totalmente incluso, é que a gente vai ter uma discussão agora mais para frente com os nossos colegas. Caso não apresente as patologias mencionadas, né, tem outra patologia, o paciente tem um risco de reabsorção, ou verifiquei no raio-x uma situação que me deixou, né, preocupada, mas o dente está totalmente incluso, quero tirar essa dúvida. A gente faz uso do matriciamento, tá? Então, o matriciamento é isso, é um apoio clínico, não é questão do profissional dizer, pode encaminhar ou não pode, não é isso. É mais uma questão de também o colega da atenção primária ter mais segurança, né, em depois conversar com o seu paciente, dizer, olha, esse teu caso, realmente você tem um dente intraósseo, né, mas a gente conversou com o especialista, a gente vai monitorar esse seu caso, e para que o profissional da APS se sinta mais seguro, então a gente tem essa ferramenta do matriciamento, que ela é bem interessante, né? A gente fica com o registro todo, então isso pode ser feito, retornar a conversa de uma forma bem segura e também bem sigilosa, né? Que é bem importante esse formato que a gente usa de matriciamento pelo telesaúde, que tem funcionado bem, né? Então a gente tem ótimas experiências. Aí, na situação clínica número 4, a gente manteve a mesma situação que a gente tinha no protocolo anterior, dente totalmente incluso, com indicação de exodontia por razão exclusivamente ortodôntica. Nesse caso, geralmente o dente, né, ele vai estar sem patologia associada, porque se ele tiver com patologia associada, ele vai ser a outra classificação. A gente manteve a idade mínima de 16 anos, a não ser em caso de dente com patologia, que a gente já teve algumas situações, né, de adolescentes de 14 anos que já foram encaminhados, já com algum tipo de situação de achado clínico, às vezes, relacionado ao terceiro molar.
E aí é considerada uma patologia e sim, a exodontia vai ser feita antes da idade mínima. No caso dessa situação clínica também não tem restrição para a idade máxima, né? O paciente pode estar fazendo ortodontia já numa idade mais avançada. E o que a gente solicita, então, como a gente já tinha no protocolo anterior, é que deve ser anexado a solicitação do ortodontista ao prontuário eletrônico do paciente. Então, sempre ter o cuidado de checar se realmente a indicação ela é ortodôntica ou ela se enquadra em uma das outras situações, tá? Ter esse cuidado, porque para a gente conseguir descrever bem a situação, porque isso vai alterar depois na classificação de risco. Se for um caso exclusivamente ortodôntico, ele é essa situação aqui. E aí temos outras situações, que aí eu vou listar elas mais rapidamente, porque elas não vão gerar tanta dúvida, né? O que a gente tem conversado, que vai gerar um pouco mais de mudança, é relacionado aos dentes impactados, os dentes inclusos, então mais relacionado aos terceiros molares. Sobre essas outras situações clínicas, então eu vou passar mais rapidinho. Claro que se alguém surgir alguma dúvida, pode depois nos questionar. Então, a gente tem o encaminhamento para comunicação bucosinusal. Esse procedimento é feito no CEL pelos especialistas. Precisa que a única orientação, né, a única fala que a gente tem a respeito disso é que a comunicação prévia, ela tem que ter sido confirmada radiograficamente, ou uma comunicação persistente 15 dias após a intercorrência cirúrgica. Depois, se a Ju quiser ajudar a falar um pouquinho sobre isso, se lembrar por acaso, se eu não estou enganada, mas é porque nesses 15 dias pode ter um fechamento espontâneo da comunicação, né? Então, pode ser que nesses casos a gente julgue importante fazer um matriciamento também, mas aí o regulador pode ajudar, né? O colega faz como se sentir mais à vontade, pode fazer o matriciamento e depois encaminhar se for a orientação do profissional. Então, nesse caso, a gente também, claro, a gente precisa da radiografia prévia, quase todos os casos precisam de radiografia, o único caso aqui no protocolo da Buco que não precisa de radiografia prévia é os encaminhamentos aqui para frenectomia. E aí são os casos, então, de anquiloglossia, que são os pacientes acima de 6 anos, tá? E o que a gente está propondo é que sempre tenha uma avaliação prévia do cirurgião dentista da PS, porque a gente percebe que tem muitos casos de frenecto que a criança vem direto do fonoaudiólogo, né, ou de algum outro profissional, até de repente, né, passou pela enfermagem, e aí não passou pelo dentista, e aí pode acontecer aqueles casos de que não foi feita adequação bucal, ou que a criança tem um comportamento que ainda, para chegar direto numa cirurgia já com especialista, às vezes é inadequado, né? O ideal seria que a criança primeiro passasse por uma avaliação com o dentista, até para passar por aquela primeira consulta, né? Ver se precisa fazer algum tipo de adequação bucal e de comportamento, para depois encaminhar, tá? Então, para encaminhar para a frenectomia, acima de 6 anos, é nessa agenda da Buco, e preferencialmente que tenha passado, então, não é nem preferencialmente, já é um pouco obrigatoriamente hoje, né? Claro que em alguns casos a gente vai ter que avaliar, mas que passasse sempre pelo dentista da APS, que é quem consegue fazer esse julgamento. Às vezes não vai conseguir julgar se realmente tem necessidade de fazer a frenecto, precisa do apoio do fono, por exemplo, mas que faça essa avaliação da criança, né? Da criança, do adolescente e também do adulto, tá? Que não são casos só para crianças, não. A gente também tem pacientes adultos que são encaminhados para fazer cirurgia de freio. Outra situação clínica são os toros e exostoses. A gente precisa da radiografia também. É uma indicação exclusivamente para protética, porque esse foi o nosso julgamento desse tipo de situação, tá? E para pacientes, então, que irão realizar a prótese no CEL, né, no caso de paciente que vai precisar da prótese total, a gente pede que o encaminhamento seja feito não aqui para buco, mas que seja direto para a prótese dentária, porque ainda as especialidades, elas têm muitos fluxos internos, de encaminhamentos internos. Então, o paciente que foi encaminhado para a prótese, quando estiver próximo de fazer a prótese, quando for avaliado, aí ele é encaminhado para buco para fazer esse tipo de procedimento, né, alguma cirurgia de regularização de rebordo, ou no caso aqui que a gente está falando dos toros e exostoses, tá? Então, importante é essa situação de que a gente está colocando como uma indicação exclusivamente para protética. Se o paciente tiver toros, tiver exostose, mas não vai colocar prótese, o que eu faço? Matricia, né? Então,
Casos de dúvidas, a gente pede que sejam matriciados, né? Pode, se for o caso, fazer o encaminhamento, a gente pode discutir, mas o entendimento é que pacientes não, né, não necessariamente precisam fazer a remoção do tórus, e aí também os colegas, se depois quiserem falar um pouquinho sobre isso, eu vou tentar lembrar, se a gente tiver tempo ainda hoje, tá? Os especialistas, né, no caso, para explicar isso melhor. E aí a mesma situação dos rebordos alveolares irregulares, com necessidade de cirurgia pré-protética. O paciente que vai realizar a prótese no céu, a gente pede que o encaminhamento seja direto e apenas para a prótese, então pacientes com esse tipo de necessidade que vão fazer prótese total, o encaminhamento é para a prótese, e a cirurgia ela é realizada no fluxo interno entre os especialistas. Porque aí vai também a questão do momento mais oportuno, né? O paciente está mais próximo de colocar a prótese, faz a avaliação pelo especialista protesista também, vê se tem necessidade realmente de fazer aquela regularização. Então é importante que o paciente vai estar bem assistido, né, pelos especialistas. E a gente tenta manejar com a questão das nossas filas de espera também, né? Que sempre são, sempre também sempre motivo da gente pensar muito, né? A gente sempre tem que ter como objetivo final que o paciente ele seja atendido da forma mais adequada para ele, né? Que ele não aguarde em duas filas de esperas diferentes, né? Que ele faça o procedimento e na sequência já consiga concluir o procedimento e a atenção dele seja concluída da forma mais linear possível, tá? Então, por isso que às vezes existem esses fluxos internos no centro de especialidade. Também tem uma situação de abscetomia com enucleação da lesão, que é naqueles casos de lesão periapical refratária, na impossibilidade de acesso ao canal radicular por via coronária. O ideal é que tenha, sim, né, um acompanhamento clínico radiográfico da lesão, que não tenha tido regressão após a endodontia, ou que a lesão tenha tido aumento de tamanho no intervalo mínimo de 6 meses. Esses casos são casos também que a gente acaba discutindo em conjunto com o endodontista, né? Então, esses casos exigem matriciamento prévio, compulsório, com o endodontista, e esse matriciamento a gente solicita que seja registrado no prontuário. Até para fazer uma fala agora sobre esse registro no prontuário, o ideal é que a gente só coloque, né? Matriciamento realizado, e não precisa transcrever exatamente a fala do especialista, né? A fala do especialista, ela fica registrada lá no matriciamento, a gente tem como acessar o matriciamento, as respostas anteriores, né? Então, o ideal é que no protocolo, no prontuário do paciente, a gente coloque o registro de que o matriciamento foi realizado e que sim, a orientação foi de fazer o encaminhamento para a cirurgia, tá? Nesse caso vai ter já a radiografia, vai ter o caso já bem descrito, né, pelo profissional que encaminhou, e já tendo sido feito esse acompanhamento de que não é possível fazer novamente a endodontia, né, não tem outra forma de tratar. São casos também que podem gerar algumas dúvidas, né, o matriciamento está disponível para isso, e também, ao fazer o encaminhamento, a gente tenta verificar bem quais são as situações. Então, bem importante também que a gente tenha o registro da imagem radiográfica no prontuário do paciente, que facilita bastante a nossa avaliação. Esses 3 últimos casos aqui, eles vão estar listados todos na página 7 do protocolo, o fenômeno de retenção salivar, seriam as mucoceles, lesão suspeita de câncer bucal com necessidade de biópsia, e os cistos bucais e lesões ósseas, quando são achados que não estão relacionados com um terceiro molar, no caso, das lesões ósseas, né, e dos cistos, não está associado a um dente, esses 3 casos, eles estão listados aqui no protocolo, mas aquilo que eu falei no início, eles são preferencialmente encaminhados para estômago, tá? Então, a gente tem eles listados aqui porque em alguma situação de indisponibilidade da especialidade, a gente tem uma especialista só em estômago, né? A gente tem esse acordo, né, que os nossos profissionais, eles acabam, então, assumindo esses casos de cirurgia, né, porque aí encaminha para biópsia, casos que a gente geralmente tem algum tipo que são tempos sensíveis, né, casos que a gente não pode aguardar muito tempo, porque a gente precisa de um diagnóstico, o que é importante para o paciente. E aí o paciente, geralmente, nesses casos, ele vai ser considerado paciente mais prioritário, tá? Então, agora, acho que a gente passa para essa parte um pouco mais prática,
né, um pouco mais clínica, com os especialistas. Se vocês quiserem se apresentar, fiquem bem à vontade. Eu estou aqui também, porque daí eu vou ficar passando os slides para vocês, é só me sinalizar, tá bom, Ju? Bom dia para todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Juliana Terezinha Garcia, sou cirurgiã dentista pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilo, e hoje desempenho a função da especialidade no CEL Continente, colega do Maurício e do Marcos. Querem se apresentar, pessoal? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos, eu trabalho no CEL Continente com bucomaxilofacial desde 2011, então a gente já está junto há bastante tempo, trabalhando com a rede, e eu acredito que esse novo fluxograma, né, vamos dizer assim, de acesso dos pacientes à especialidade, vem agregar bastante para um transcorrer melhor da fila dos pacientes que estão aguardando no sistema SISREG e dar maior vazão para os casos mais urgentes, né? Eu acho que o intuito desse trabalho foi esse, né? Dar prioridade para os pacientes que têm maior necessidade. Maurício. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maurício, sou Maurício São Pereira, atuo como cirurgião bucomaxilofacial no CEL Continente. E hoje a gente está aí para ajudar aqui junto com a Viviane, que é a nossa reguladora da Prefeitura Municipal de Florianópolis, para dar um apoio assim mais nessa parte técnica e prática aí, naquilo que mudou aí no protocolo anterior, tentar sanar um pouco as dúvidas aí, deixar mais clara essa questão e sempre trabalhar junto, né, com a PS nesse negócio do encaminhamento dos fluxogramas. Reforçando assim alguns tópicos ali que a Viviane colocou, que eu observei aqui com relação à anquiloglossia, né, que mudou ali para ter a avaliação prévia do cirurgião dentista, né. Então, essa é uma parte que a gente discutiu, assim, que é bem importante, que a criança, ao ser encaminhada para a cirurgia de frenectomia, ela passe primeiro pelo cirurgião dentista da rede, né, para que faça uma avaliação. Porque muitas vezes ela vem de um profissional fonoaudiólogo ou do próprio médico direto, e não tem, assim, eles não têm, obviamente, pela parte técnica, o cuidado ali de observar outras necessidades que a criança possa ter dentro da boca, como cárie, necessidade de uma profilaxia, e até um contato inicial, né, com um cirurgião dentista. Porque quando o paciente vem direto do fonoaudiólogo, ou do profissional médico, ou de alguma outra área da saúde, o primeiro contato que ela vai ter com o cirurgião dentista é com o cirurgião bucomaxilo para fazer uma frenectomia, que é uma cirurgia, né? Então, isso aí é uma coisa que sempre me tocava, assim, porque o primeiro contato que vai ter com a odontologia já é uma questão mais traumática, mais invasiva, né? Mais radical, né? Então, se a criança passa pelo cirurgião dentista, mesmo que não tem uma adequação bucal assim maior para fazer, né? Ela vai ter aquele contato inicial, vai conhecer como é que é a sala do cirurgião dentista, né? Então ela vai ter um condicionamento melhor, né, para a gente poder abordar ela cirurgicamente depois, né? Com relação ali a parte dos encaminhamentos que são feitos seriam preferencialmente feitos para estomatologia, né? O que acontece, assim, na prática, a gente tem esses encaminhamentos internos, como acontece para a prótese. Então, esses casos, pela estomatologia, ela ter uma fila menor, digamos assim, né? Os pacientes, eles chegam mais rápido no centro de especialidades, através da estomatologia, mas não necessariamente eles vão ser abordados no caso, hoje, a doutora Elisiane, que é a nossa especialista de estomatologia, né? Os casos mais complexos, a doutora Elisiane sempre conversa com a gente e a gente faz uma abordagem multidisciplinar, com a cirurgia bucomaxilo, ou às vezes, né, dependendo da complexidade do caso, ele vai para a estomatologia do estado, para nível hospitalar. Então, esse é um caminho que favorece o paciente, porque se ele entra na parte de priorização ali da bucomaxilo, que tem uma fila maior, né, até a Viviane entende melhor disso aí, às vezes esse paciente ele
demora um pouco para chegar. Então, é uma maneira assim, que funciona bem. Por exemplo, um fenômeno de retenção salivar que é mais complicado, um cálculo mais posterior, né? Ele vai ser sempre discutido internamente ali, e a gente vai ver qual que é a melhor abordagem. Então, é um caminho mais rápido, não necessariamente o encaminhamento para a estomatologia vai ser a abordagem pela estomatologia, né? Então, isso funciona muito bem ali dentro do centro de especialidades, né? Assim como a questão das exostoses ali, dos toros, né? Então, um paciente que ele vai fazer, no caso, uma prótese pelo centro de especialidades, né? Ele vai faz a avaliação com os especialistas da prótese, e esses especialistas vão indicar exatamente qual que é o tipo de abordagem que eles querem. Então, é uma maneira de abordar o paciente individualmente, né? Cada caso é um caso. Então, e cada profissional vai querer um tipo de adequação e abordagem, né? Então, como nós temos 3 especialistas em prótese, né? Elas, muitas vezes, as nossas colegas ali, elas vão dizer exatamente como que elas querem a adequação daquele rebordo, né? A abordagem, e a gente vai fazer esse procedimento de acordo com aquela observação delas. Antigamente, como é que acontecia, né? O profissional da PS, ele encaminhava para bucomaxilo, esse paciente enfrentava uma fila para chegar no centro de especialidades, e o profissional da rede, da PS, da atenção primária, ele indicava ali qual era o tipo de abordagem. Nós realizávamos essa abordagem de acordo com a solicitação do profissional da PS. Mas quando chegava no setor de prótese, enfrentava outra fila, no caso, esse paciente, na observação do especialista em prótese que vai fazer a prótese, achava que teria que ter sido feito um outro tipo de abordagem. Então ficou melhor dessa forma, porque quem vai fazer a prótese, vai intervir, ele é o profissional, ele vai solicitar exatamente aquilo que ele precisa para fazer uma prótese adequada, né? Então, ficou muito mais personalizado, digamos assim, de acordo com o profissional e daquilo que o paciente necessita, né? Então, a princípio, essas seriam as colocações que eu tinha dessa parte inicial. Aí, Juliana, se tu quiseres fazer mais alguma observação, ou a gente já toca para a parte mais, assim, que talvez tenha mais dúvida aí. Aproveitando só a questão ali da comunicação bucosinusal que a Vivi colocou no início, por que dos 15 dias, né, pessoal? O que acontece? Muitas vezes a gente faz a extração ali do primeiro, segundo molar, e tem uma comunicação, né, porque tem um contato íntimo dessa raiz com o seio maxilar, porém, quando você fecha, faz a sutura, o ponto ali, aquele fechamento ele não está completo e você acredita que vai ser mantida essa comunicação. Porém, comunicações pequenas, de até aproximadamente uns 5 milímetros, elas fecham de forma espontânea, né? Até comunicações até um pouquinho maiores, assim, porque aquela região da membrana do seio vai se refazer, tecido mole também vai se refazer e vai fechar com o tecido mole. Então, vai permanecer uma comunicação óssea, porém, a questão do tecido mole vai fechar completamente, aí não tem o porquê estar encaminhando esse paciente, sendo que ele já estaria tratado. Então, por isso, de aguardar esses 15 dias e acompanhar esse fechamento, se ocorreu mesmo, tá? Antes de fazer o encaminhamento. A grande questão desse protocolo, das alterações que foi realizada no protocolo, tem a ver com a exodontia do terceiro molar, né? Basicamente, temos 4 situações de terceiros molares que a gente vai ter que observar. Começa desde exodontias complexas, então, é aquele siso que muitas vezes está em boca, porém, o profissional da unidade, ele tentou a realização dessa extração e não teve sucesso, seja por retenção, né, fator de retenção desse dente, de laceração, acesso, enfim, né, seja dente incluso, totalmente incluso, né, que se não se sabe se encaminha, se não encaminha, se acompanha, dente parcialmente incluso, assim como esses casos de indicação ortodôntica. Grande parte da questão dos dentes inclusos, dos sisos, eles vão cair na questão se o dente está parcialmente incluso, impactado, ou se ele está totalmente incluso, né? Casos de parcialmente impactado, como vocês vão observar mais para frente até nos exemplos, até 35 anos, com sintoma associado, com algum sinal associado, né, eles vão ser extraídos. E casos onde tiver essa idade maior e que não tenha nenhum sintoma, vão ser acompanhados, né? Essa é a sugestão do protocolo novo. Assim como casos com dente totalmente incluso.
né, totalmente incluso, o que seria, né, aquele dente que não tá totalmente dentro do osso, ele não chegou a expor em nenhum momento fora do osso e nem muito menos na gengiva. Então é aquele dente que você observa que está lá dentro, não tem nem alguma imagem sugestiva de doença, também vai ser apenas acompanhado. E as patologias, quando a gente fala, né, que para observar se tem alguma doença associada nesse siso, seriam ali os casos de cárie, pericoronarite, reabsorção óssea, né, que está causando alguma perda óssea na região do siso ou até no dente vizinho, reabsorção de algum dente adjacente, seja siso ou algum outro dente, né, doença do folículo, que seria desde aquele cisto dentígero, né, que é aquele capuchão mais aumentado, que já se encaixa como um cisto, assim como cistos e tumores, né, que também vão comprometer essa erupção de algum outro dente, por exemplo, um siso que impediu a erupção do segundo molar, às vezes acontece, né? E sempre na dúvida se o caso que você vai fazer esse encaminhamento, se ele está dentro ou não do protocolo, matriciem, tá? Então, matriciamento, vocês vão ver que a partir de hoje ele vai ser a principal ferramenta de tirar essas dúvidas, inclusive para entender esse protocolo, tá certo? Alguma contribuição, pessoal? Acho que vamos indo, Juliana, daí quando a gente for fazer, a gente interrompe. Só o que a Ju Simas colocou ali para gente é que, às vezes, essas situações de pacientes que são encaminhamentos externos, né? Tem muito paciente que vem de fora, às vezes, encaminhamento de uma fono, encaminhamento de algum profissional, um ortodontista, e aí, às vezes, o administrativo já faz direto o encaminhamento, já insere o encaminhamento lá do administrativo mesmo, lá da recepção. Que a gente sempre tem essa conversa com os nossos colegas dentro dos postos de saúde, né, dos centros de saúde, para poder, sempre que possível, né, passar por uma avaliação do dentista. Então, que o dentista conhece melhor os protocolos, né, vai identificar algumas situações, inclusive situações que podem ser prioritárias, né, e que aí não vai estar bem descrito no encaminhamento. Às vezes a gente, como regulador, não consegue identificar que o encaminhamento foi simplesmente inserido por um administrativo, né, e aí, porque ele sai no nome de algum profissional, então, assim, a gente pede realmente que passe pela avaliação do colega da PS, sempre esses casos, para que, principalmente, né, para que a gente possa dar a atenção que o paciente necessita, né. Podem ser casos que deveriam ser classificados com prioridade e a gente não vai ter essa oportunidade, né, de fazer dessa forma. Obrigada, Ju. Viviane, eu só vou te pedir, como eu estou acessando pelo celular aqui, eu não tenho acesso ao chat e às perguntas, né? Daí não, sempre se tiver alguma coisa eu vou lendo. Uhum. Importante tu fizer a gentileza de nos avisar aqui, me avisar para a gente poder estar respondendo aí. Tá, não, mas tá bem tranquilo, o pessoal não tá, por enquanto, colocando dúvidas aqui, até porque não era muito o nosso objetivo, né? A gente tinha conversado que, de repente, as dúvidas maiores a gente vai deixando para aquele segundo momento do fórum lá em janeiro, tá? Bem tranquilo, mas eu vou avisar assim se surgir. Eu vou fazer a leitura. Pode passar o slide, Vivi, por favor. Então, aqui, pessoal, né, a gente vai começar falando para exemplificar e ficar claro para todo mundo qual é a diferença de um dente totalmente incluso para um dente semi-incluso, né? Até meus colegas, por favor, eles me interrompam para a gente estar deixando isso de forma bem clara. Então, observem, né? No caso aqui, a gente tem os sisos superiores. Se vocês observarem nessa radiografia panorâmica, os sisos superiores, eles estão totalmente inclusos dentro do osso, assim como o 48, né, que também está totalmente incluso dentro do osso. A gente não observa nesses três casos, inclusive, nesses três dentes, nenhum espessamento da região ali do capuchão, parece até que ele está ausente. Então, observem, são dentes que estão totalmente dentro do osso, então, além de ter a cobertura gengival, também está incluso no osso, sem sinal de doença do folículo, sem sinal de reabsorção radicular do dente vizinho, né? Então, não temos nenhuma patologia associada, nenhuma doença associada a esse siso ao dente vizinho. Então, são dentes totalmente inclusos e que, devido a isso, não teria uma indicação de estar sendo feita a extração, justamente por não ter doença, não ter desconforto. É um dente que simplesmente pode ser acompanhado. Já no outro caso aqui, no dente 38,
parte do dente, a mesial ali do dente, como vocês podem observar, ela já saiu do osso, né? Aquela pontinha, ela está subgengival. Então, é um dente que parte dele está dentro do osso e parte dele está fora do osso, porém embaixo ainda da gengiva. Esse dente, pelo novo protocolo, se o paciente tem até 35 anos, ele vai ser realizado pela gente. Vocês vão poder fazer esse encaminhamento, mesmo não tendo essa presença de doença, que a gente vai realizar essa extração. Porém, se o paciente tem mais de 35 anos e até hoje ele não teve nenhum sintoma, nenhuma dor, é um dente assintomático, a sugestão vai ser de fazer o acompanhamento e não fazer a extração justamente porque ele não está apresentando nenhuma doença, né? Ele, nesse caso, ainda está subgengival, mesmo estando parcialmente fora do osso, né? Então, a parte óssea ele não se considera mais incluso, e sim semi-incluso, porém, parte dele está dentro da gengiva e sem sinal nenhum de doença. Até essa idade não apresentou nenhuma doença, provavelmente não vem apresentar ao longo da vida. Porém, qualquer alteração de dor, de doença, aí sim ele se torna sintomático, faz o matriciamento com a gente para então ser realizado o encaminhamento. Até porque, Ju, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente conversou muito sobre isso e às vezes agora, né, acaba que não vem na conversa. Mas existem riscos, né, associados à extração de terceiro molar. Então, é muito pensando isso, né, tentando... E aí, queria ouvir de vocês, de repente, do Maurício também, acho que poderia ser um bom momento para a gente falar um pouco dessa questão. Pesar na balança, né, o que vale mais? Fazer o acompanhamento de um paciente que já tem uma certa idade, 35 anos para cima, e nunca teve problema com aquele dente, ou expor a um risco cirúrgico, né, que tem a questão dos riscos, e isso está sendo muito debatido na literatura atualmente, né, então se vocês puderem, nesse momento, depois lembrar de fazer uma fala sobre isso, eu acho que é bem interessante. Tem alguns casos ali que eu coloquei ali durante a apresentação que mostra um pouco dos riscos ali, a gente pode explorar melhor, né? Mas como a Juliana colocou aqui, né, qual seria, não teria uma indicação de sintomatologia ou de doença para esses dentes inclusos, né? A indicação seria a extração por prevenção, uma extração por prevenção, né? E é esse debate que existe, né, na literatura das indicações das extrações profiláticas e extração por prevenção, né, que tem escolas que defendem isso aí com mais força e outras escolas mais conservadoras. Isso aí a gente, ao longo da apresentação aqui, a gente vai explorar bem. Exato, e essa questão, inclusive, não existe um certo e errado, né? Por muito tempo, a gente faz e fez extrações por prevenção, casos como esse extraía, né? Hoje se sabe que, nesse caso, por exemplo, ali, né, os sisos superiores, o trauma cirúrgico e o risco de uma comunicação buccinusal, de deslocar o dente para dentro do seio ou para a fossa infratemporal, enfim, complicações diversas, o risco ele é muito maior do que o benefício, porque nesse caso não estaríamos trazendo um benefício à extração desses dentes, justamente por não ter uma doença, não ter sintoma, né? Então, esses dentes podem e devem sim ser acompanhados, né? Eu acho que eu vou aproveitar só para responder uma dúvida da Jaqueline. Ela fez um questionamento assim: dentes erupcionados. Então, a gente está falando das exodontias complexas, tá? Que são aqueles dentes erupcionados que a gente julga, né? Que são os dentes para ser realizados na própria APS, né? Mas nesse caso, o dente erupcionado com dilaceração precisará de matriciamento, por exemplo, pré-molares com indicação ortodôntica de exodontia, ela colocou nesse caso. Mas assim, já que casos que a gente consegue verificar a dilaceração pela radiografia, eu vou dizer para ti que não precisa nem matriciar, né? Desde que a radiografia esteja anexada ao prontuário, tá? Então, assim, é importante porque vai passar primeiro pela regulação. Então, a regulação, se tiver acesso à radiografia e tiver claro aquela dilaceração, isso é algo que não precisa ser o especialista para dizer. Então, a gente não vai precisar consultar o especialista para saber se aquela dilaceração vai gerar uma dificuldade maior, ou um risco maior cirúrgico, ou precisa de procedimentos específicos cirúrgicos, né? Então,
A resposta é não, não precisa matriciar em todos os casos. Mas como a gente não colocou a radiografia como quesito obrigatório dentro do prontuário, a gente julga ainda que tem pessoas que não conseguem anexar a imagem, às vezes, né, tem alguma dificuldade. Então, assim, nem todos os casos de exodontia complexa, eles vêm com a radiografia já no prontuário. E aí gera uma dúvida. E aí a gente é obrigatório pedir o apoio do especialista, assim, né, para conseguir identificar, tá? Mas então os casos que tem de laceração, que tem alguma situação, terceiro molar inferior, por mais que esteja erupcionado, né, então são dentes erupcionados, mas que a gente vê que tem uma complexidade maior, isso passa já direto pelo julgamento durante o encaminhamento, assim, né, não é nenhum julgamento, é uma avaliação que a gente consegue fazer via imagem radiográfica, tá? Então é por isso que a gente solicita. Acho que foi respondido, né? Solicita que a imagem esteja anexada ao prontuário do paciente. Obrigada, pessoal. Pode seguir. Pode passar a imagem. Ó, esse caso, por exemplo, né? A gente tem aqui a presença dos terceiros molares, né? Os superiores em boca, mas os inferiores semi-inclusos, né? Se o paciente, semi-incluso eu digo porque parte dele já está fora do osso, né? Se o profissional, o paciente, na verdade, tiver menos de 35 anos, vai ser encaminhado para ser realizado. Mais de 35 anos e até hoje ele não possuiu nenhum sintoma, nenhuma doença associada, é um caso que a gente recomenda, então, a acompanhar, né? Com radiografias a cada 2 anos. Maurício gostaria de... Então, aqui nesse caso, assim, a gente vai explorar mais para frente também, né? A gente consegue observar que tem uma relação importante ali, ó, das raízes, principalmente tanto do 38 como do 48, com o canal mandibular, né? Então, é um caso que pela panorâmica, a gente já vê que tem um risco maior, é óbvio, precisaria de uma tomografia para estar vendo melhor onde esse trajeto nervoso tá passando, né? Mas a gente já consegue observar isso, né? E acho que isso eu vou explorar melhor depois essas radiografias mais para frente, Juliana. O Marcos gostaria também de estar contribuindo. Eu acho que justamente isso. Você tem que levar muito em consideração o risco-benefício, né? Se esse dente está causando desconforto, pericoronarite, se está causando alguma infecção recorrente ou não, porque o risco de uma parestesia ali é bastante grande, né? Mesmo com uma tomografia, né? Fazendo a tomografia não vai afastar o nervo do dente, né? O nervo vai continuar passando por ali. Então, você corre o risco de causar uma lesão neural, né? E o paciente ficar com uma parestesia permanente aí e um desconforto maior do que a presença do elemento dentário ali, mesmo que semi-erupcionado. Então tem que colocar na balança se vale a pena expor o paciente a esse risco cirúrgico, né? Eu nesse caso, conversaria muito com o paciente quanto a isso, né? Qual que é a indicação, né? Tá tendo que tomar antibiótico, não tá com muita dificuldade de higienização ou não, né? Mas eu evitaria fazer essa cirurgia. Pessoal, vou abrir meu microfone um pouquinho só para falar que a gente está com 82 pessoas aqui na nossa web. Então, bem legal, assim, que a gente está tendo um alcance muito bom. Não é para deixar ninguém nervoso, pode continuar. Mas isso é legal, né? E depois vai estar gravado também, então, assim, fica bem feliz com a participação aí do pessoal. Juliana, um detalhe, né, que eu queria colocar, por exemplo, nessa radiografia, se eu sei que é difícil às vezes de visualizar quem tiver no celular, né, mas ali, tanto 38 como 48, a gente vê que tem ali uma linha óssea que denota, assim, que tem uma fina camada de osso cobrindo, né, então às vezes é difícil, assim, da gente mensurar
essa inclusão, se ela é totalmente óssea, se ela está parte submucosa, né? E às vezes a interferência do terceiro molar superior ao longo da vida, né, se ele está irrompido, não é o caso aqui, né, assim, a gente tem o 18 ali, mas a gente vê que ele não está instruído, né, mas nos casos que eles estão instruídos, né, esse terceiro molar superior, ele pode contribuir, então, para a reabsorção dessa estrutura óssea e uma exposição futura desse terceiro molar inferior, que muitas vezes é o procedimento mais complexo e mais invasivo para o paciente, né. Então, às vezes, a gente pode estar pensando num plano de tratamento de longo prazo, assim, extrair profilaticamente o superior, que está extruído, né, para evitar que ele contribua ou na exposição ou até mesmo nos casos dos semi-inclusos na contaminação ali, pela impacção alimentar, ele vai contribuir para que exista mais pericoronarites nessa região, né, mas são coisas que a gente vai explorar mais para frente, tem algumas imagens que a gente selecionou para isso. Não, perfeito essa colocação, inclusive, qual que é o principal tratamento que você lá na PS está realizando em casos de pericoronarite recorrente? E assim, eu diria que 60%, 70%, até 80% de frequência. O paciente chega com o caso de pericoronarite do inferior, só que você vai observar, e essa pericoronarite é causada pelo trauma do superior. Então, significa que o superior ele já está em boca. Então, muitas vezes, você fazer essa extração ali na hora, já tendo essa radiografia em mãos, ou até um ajuste oclusal, até o paciente realizar essa radiografia, já vai liberar ele desse trauma, dessa dor, né? Então, é bem importante isso que você falou, Maurício. Obrigada. Pode seguir, Vivi. Acho que essa você vai querer conversar, né, Maurício? Então, esse é uma radiografia que eu coloquei aqui, né, para apresentar quando o dente totalmente incluso e semi-incluso. Então, nessa radiografia, a gente consegue ver ali que o 28 e o 38, né, eles se apresentam semi-inclusos. Ali, o 28 provavelmente rompido, né, já um pouco mais levemente instruído ali. A gente vê que a curva ali, ela muda quando chega no 28, ali a curva da oclusão. E o 38 provavelmente semi-incluso, né? E do lado direito, né, a gente tem ali, então, um elemento cariado ali, o 18, e o 38, que eles estão ali em oclusão, né, o 18 cariado. E um extra ali, um supranumerário, um quarto molar, no caso, que a gente observa um aumento já em forma de cisto ali, envolvendo a coroa. Então, vejam que tem aqui todos os tipos aqui de dentes, né, inclusos e semi-inclusos, né, e associados ou não à patologia. Então, o quarto molar ali, a gente consegue ver que tem uma evolução cística, né? Então, nesse caso, não há dúvida, né? Talvez pela posição do dente ali seja um procedimento mais complexo, a gente não quer intervir, o paciente talvez não queira intervir, mas é um caso que não tem dúvida que tem que intervir, porque tem uma patologia associada, né? A nossa dúvida, ela se restringe aos casos que não tem sintomatologia, não tem patologia instalada, e aí a gente está indicando uma extração por prevenção. Então, é aí que a gente fica na dúvida. Quando tem patologia instalada, é fácil indicar a extração, né? Então, inclusive, complementando você, Maurício, é isso que que essa alteração do protocolo traz. Quando tem patologia, independente da idade, não há dúvida de que vai ter que ser feita a extração e o encaminhamento, então, para isso. A questão é casos assintomáticos, e aí a questão idade vai influenciar nesse encaminhamento ou não, tá? Isso vai ficar, se não está ficando claro ainda, mas até a gente terminar essa apresentação, acredito que não vai ter dúvidas. Pode seguir, Vivi. Acredito. Pode passar. Então, aqui a gente observa aí um supranumerário. O supranumerário, muitas vezes, ele é um achado radiográfico. Por quê? Porque o paciente, não, na maioria das vezes, né, a menos que ele tenha rompido ou que ele esteja, no caso aqui, atrasando a cronologia de erupção, o paciente não vai procurar o UBS por causa dele. Às vezes vai fazer uma radiografia e vai encontrar lá, olha, tem um supranumerário. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente observa ali um supranumerário próximo ao 21, né, e o 21 irrompido em oclusão, né. Então, esse é o tipo de dente que, se for fazer a exodontia, né, seria com fins de prevenção de que um dia vai ter algum problema ali, porque o problema que ele poderia causar, que era interferir na erupção do 21, ele não causou, né?
e muitas vezes só apareceu ali porque fez uma radiografia do local, né? Então, esse dente aí, se ficar assim a vida inteira, possivelmente não dê nenhum problema. Então, são os casos que vão entrar naquela questão da idade. Quando o paciente é jovem, a gente não tem um tempo de observação em cima desse paciente, desse elemento dentário, para poder estar dizendo assim, olha, isso aí vai desenvolver alguma patologia ou não. Mas quando o paciente já tem uma certa idade, esse dente já está ali há algum tempo, né, fica mais difícil para a gente dizer assim, olha, só porque eu vi esse dente aí, ele vai causar problema, tu vai ter que tirar. Então, é esse tipo de discussão que a gente quer fazer com vocês aqui, sempre relacionando a idade do paciente, né, com esse tipo de caso, por exemplo, né? O nosso objetivo aqui é sempre promover saúde com a mínima intervenção possível, né? Esse é o nosso foco, né, dentro aqui da atenção à odontologia. Pode seguir, Vivi, por favor. Aqui, ó, nós temos duas imagens radiográficas, ó, é de um canino, né, na posição do 13. Então, esse paciente, assim, é claro que são radiografias periapicais, né, elas não mostram toda a área, né, mas a gente observa que trata-se de um paciente edêntulo. Então, esse canino, né, a gente consegue observar que já faz tempo que ele está incluso ali. Provavelmente passou boa parte da vida do paciente incluso, né, sem desenvolver um problema. Vamos passar para a próxima imagem, Vivi. E olha lá, o paciente edêntulo, né, pelo uso da prótese total, ocorreu o quê? Uma reabsorção fisiológica ali do rebordo ósseo, né, e acabou expondo esse canino ali, trata-se de um dente já semi-incluso, né. Então, nesse caso, tem que intervir. Mas quanto tempo esse elemento ficou incluso aí sem causar problema do paciente, né? Então, esse tipo de discussão. É claro que a gente está falando aqui de um canino, de um paciente edêntulo e tal, mas a gente pode levar isso aí também para a questão dos terceiros molares, por exemplo. Se o terceiro molar ficasse lá todo esse tempo, ele traria algum problema para o paciente ou não? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente veio que o canino ficou lá boa parte da vida, só com o uso da prótese total é que ele expôs e começou a dar um problema ali de contaminação e dor do paciente, e aí não tem dúvida que tem que ser indicada a exodontia, né? Pode passar, Vivi, ou se alguém quiser colaborar, o Marcos ou a Juliana também pode interromper. Para mim aqui a Ju caiu, assim, eu não estou vendo a imagem dela, mas pelo menos eu não estou enxergando o vídeo dela. Eu acho que eu vou passando e daqui a pouco, de repente, ela deve voltar, às vezes alguma falhazinha da internet, né? Imagino que seja isso. Vou passar para o próximo, tá? Então, esse é um slide que a Juliana que colocou, inclusive, né? E ela queria abordar melhor ali o terceiro molar superior, né? Uma indicação de exodontia por cárie. Então, eu não lembro exatamente, assim, quais eram as observações dela. Mas o que a gente vê aqui? Que é um terceiro molar, o 18, irrompido. Ele tem uma lesão de cárie, né? Mas é uma cárie ali que está próxima à polpa, mas não é uma cárie assim. A gente vê que a estrutura mesial desse dente, né? Ela está íntegra, né? Justamente ali onde a gente pode apoiar uma alavanca, fazer um movimento de giro, luxar esse dente, empurrar ele para posterior, né? Então, agora a Juliana voltou, ela pode explorar melhor. É exatamente isso. O que acontece, né? Estão me ouvindo? Que eu acho que Sim. Caiu. Então, o que acontece? Esse caso é um dente que ele tem uma cárie, né? Porém, se a gente observar a raiz, é uma raiz única, não tem uma dilaceração, o contato com o seio maxilar ele é pequeno. Então, é um dente que você conseguiria, né, tá fazendo essa extração no centro de saúde na unidade. Porém, estou com dificuldade, ou realmente fiz a tentativa da extração e não consegui pelo acesso ser difícil. É um caso, então, que você vai matriciar para fazer esse encaminhamento com a gente. Mas casos como esse, onde a gente observa que essa retenção, ela não tem um fator de retenção realmente que indique um encaminhamento já de cara, a gente vai recomendar para vocês e vai estar disponível para dar esse auxílio, se vocês necessitarem, para fazer essa tentativa da extração na unidade. Claro que não consegui, ou realmente não me sinto capaz devido a isso, fiz essa tentativa e não deu certo, aí
não tem dúvida, mas a gente sempre vai estar disposto a estar dando esse auxílio e capacitando vocês também, tá? Seria mais nesse sentido essa imagem. Não sei se algum dos meus colegas quer aproveitar um momento. Eu comentei um pouco quando caiu a tua conexão ali, Juliana. Pode passar então, Vivi. Ó, esse outro caso aqui, né, com relação ao siso, né, o siso ali, o 48, né? Vejam que ele está parcialmente erupcionado, já a pontinha dele começou a aparecer ali, né? Acho que até um caso que o Maurício ele colocou aqui na apresentação, né? Então, dependendo da idade do paciente, se ele tiver mais que 35 anos e o paciente não queixa, se a gente observar a gengiva, ela está com as características, a cor, tudo ok, né? Então, é um caso que ele está conseguindo manter uma higiene, por mais que a gente vê que está uma situação precária ali, é um caso que hoje não está com nenhum sinal de inflamação, mas pode ser que venha incomodar e seja necessária essa extração. Então, se ele tiver menos que 35 anos, encaminha que já vai ser realizado. Esse paciente, né, ele tem esse terceiro molar que está semi-incluso, né? Então, de acordo com o nosso protocolo, né, dependendo da idade, a tomada de decisão vai ser de exodontia, indicação de exodontia por prevenção ou preservação, né? Mas olha como a gente vê ali a parte clínica, né? Quando a gente olha dentro da boca do paciente, ele tem outras demandas ali, né? E a mucosa ali ao redor do terceiro molar, a gente vê coloração rosa ali, aspecto de normalidade, né? Esse exame clínico, ele tem que ser feito dentro da boca do paciente, é interessante palpar ali, porque às vezes até não tem uma hiperemia, não tem uma coloração mais avermelhada, mas quando a gente aborda, palpa, ordenha ali, pode sair alguma secreção purulenta, e o paciente não sentir dor, né, que tem uma infecção crônica ali, que estaria indicado a extração por patologia, né. Mas olha só, daí quando a gente vai pensar para fins de prevenção, extração por prevenção, né, a gente vê que esse paciente ele tem outras demandas odontológicas ali, né, e o que a gente vai estar de repente prevenindo, o que é mais importante para o paciente dentro dessas condições ali, se ele não estiver apresentando infecção lá no terceiro molar, ele tem outras infecções ali que devem ser tratadas, né, então a gente tem que ter esse olhar, assim, também, para sempre pensando naquilo que eu falei para vocês, né? O que é prioritário para o paciente, né? Então a gente tem que começar a ter, assim, fazer essa revisão crítica, uma extração por prevenção ou outras demandas, né? O paciente daqui a pouco ter uma instrução melhor de higiene, que vai mudar o comportamento dele, vai mudar, né, outras coisas em termos de saúde bucal. Porque a própria adequação bucal, né, Maurício, então aproveitando, e essa parte de instrução mesmo de higiene, ela pode alterar o contexto da doença, né, da doença ocorrer ou não, né, vir a ocorrer ou não, porque está muito relacionado com isso, né, a saúde geral ali da boca, como a doença, a patologia que o terceiro molar pode apresentar, né, então acho que é bem importante a gente fazer esse tipo de colocação. Eu vou interromper um pouco, bom, pode falar, Ju. Pode voltar naquele caso ali, acho que do caso do siso superior, que estava parcialmente, esse aí. Uhum. O que acontece? O que eu observo, né? Por exemplo, casos como esse, às vezes a gente nem, que eu estava comentando, da gente realizar essa tentativa de extração na unidade. Por que disso, pessoal? Normalmente é um caso que a gente se julga, às vezes, até não ser capaz ou não conseguir realizar, e às vezes é um caso que vai ser realizado com uma tranquilidade, né, muito grande e não vai gerar grandes transtornos, né? Como provavelmente seria esse caso. A gente realizou esse caso lá no céu, né? Realizou essa extração. Foi uma extração bem rápida, porém imagina, né, esse paciente ele ficou quanto tempo aguardando na fila, né? Ele ficou mais de 6 meses aguardando na fila para chegar até a gente lá no céu. Chegou lá com a gente vai realizar, mas é um paciente que estava com dor nesse elemento e que quando a gente realizou a extração, a gente viu que não era um caso complicado e que eu não lembro no encaminhamento se ele havia sido realizado essa tentativa ou não, mas eu acredito que
casos como esse, semelhantes a esse, se você, lá na atenção básica, tentar realizar, né, realizar essa extração, na grande maioria, você não vai ter essa dificuldade e vai estar resolvendo o problema do paciente, sem gerar esse transtorno para ele dessa espera. Então, em nenhum momento a gente está aqui querendo bater martelo e falar que não, que com certeza sentiu que não é capaz, até pela experiência de vocês, né, por vocês já saberem o que vocês, o que está no limite de vocês. A gente não está aqui para falar sobre isso, mas casos que você observa que não, acho que vamos lá, vamos tentar realizar, conseguiu realizar, ótimo, parabéns para você, porque olha só o benefício que você realizou para esse nosso paciente, né, justamente por essa espera na fila, porque a gente sabe que existe uma fila de espera, né? E dependendo do grau ali do comprometimento dentário, ele já está gerando sofrimento do paciente. Então, quando a gente trouxe esse exemplo desse tópico de exodontia complexa para esse encaminhamento, e com a observação, né, de encaminhar nessa tentativa de insucesso, não é questionar ou obrigar vocês a realizar, porque vocês têm essa abertura de se sentir ou não apto para fazer essa tentativa, vocês melhor do que ninguém, né? Seria realmente na situação de lembrar dessas questões, né? Tanto a questão da fila, a questão desse desconforto do paciente, talvez é um caso que, se realmente não conseguir realizar essa extração, vai ter que fazer um curativo para diminuir esse desconforto do paciente até ele chegar a gente, né? É mais nesse sentido, de nortear esse manejo mesmo. E aí, sobre isso, a gente teve alguns comentários aqui, então, de alguns colegas, né, com relação, então, a essas tentativas, né, alguns colegas acham que é complicado fazer as tentativas, pois acaba expondo o paciente a um procedimento cirúrgico a mais, gera um desconforto, tanto para o profissional quanto para o paciente, e aí alguns outros colegas concordaram com isso, né, com essa colocação. Mas eu acho que é mais ou menos isso que a Juliana já falou aqui, né, não é o fato de gerar o desconforto, a gente sempre busca, quando vai fazer o procedimento, busca o sucesso, né? Mas pode ocorrer um insucesso. Então, dentro da capacidade que a gente tem de trabalho, como cirurgiões dentistas, né? A gente já tem a radiografia prévia, faz uma avaliação, às vezes, até um caso que a gente julga que vai ser fácil, pode ter uma fratura, né? Às vezes a raiz está escondida, ali no momento do procedimento gera alguma situação. Então, essa situação clínica estar no protocolo é mais para esses casos, para os casos de que gerou uma complicação ao longo de um procedimento que você foi tentar fazer. Então, né, não o contrário. Tem a situação clínica para evitar que gere uma situação de fratura, né? Porque a gente tem sim também que sempre pensar com relação a isso que vocês estão comentando também, que é a questão da fila, né? A gente tem muito paciente aguardando. E se esses pacientes puderem ser resolvidos na APS, né, não precisarem do encaminhamento, com certeza é procedimento para que possa ser feito na própria APS, tá? Que de repente talvez alguma coisa que não é complexa para um dentista que trabalha na APS, aliás, para o especialista não é complexo, mas para o dentista que trabalha na APS é algo mais complexo, né? Então, assim, a gente tem essa ferramenta para discussão, que é o matriciamento, vai estar sempre aberto, né? E como a gente tem essa possibilidade de ter sempre a imagem radiográfica, né? Eu acho que são casos que a gente pode discutir um a um quando ocorrerem, mas a orientação segue sendo essa, né? De que são feitas é um procedimento de atenção primária. É isso, né, pessoal? Não, perfeito, Vivi. Eu acho que, na dúvida, estou com dificuldade, não sinto que vou ter sucesso, matricia com a gente, que a gente vai, com certeza, chegar no melhor consenso para esse caso. Quem já fez o matriciamento sabe como funciona e como a gente também está aberto para essas conversas, né? Então, não será um problema, com certeza é isso, tá? Isso, e aí é isso mesmo. Existem casos que avaliando o raio-x já é possível avaliar a dificuldade e o provável insucesso. Sim,
Por isso que a gente fala, né, inclusive um caso de anquilose, né, alguma situação específica, ou às vezes a situação ela é clínica, ela também não aparece no raio-x. Mas a melhor descrição possível do caso, tanto em prontuário quanto no encaminhamento, e aí eu peço que os colegas, além de colocarem essas situações descritas no encaminhamento, coloquem também no prontuário, porque se a situação está só no encaminhamento, às vezes ela se perde. Então tem que ter o registro no prontuário também. E aí a gente às vezes consegue fazer essa avaliação direto já pelo encaminhamento. Ou então, quando a gente precisa de apoio, a gente vai abrir mão daí da questão da teleconsultoria, né, do matriciamento. A gente só fala da questão da fila de espera, não como uma questão de que quais pacientes podem ser encaminhados ou não, tá? A gente só alerta para a questão da fila de espera, porque lá na fila de espera, às vezes, tem muitos pacientes que têm, sim, uma necessidade maior de fazer procedimento e que não poderiam ser atendidos pela ABS, tem que ser exclusivamente pelo CEL. Então, às vezes a gente até evita de falar de fila de espera para não gerar nenhum tipo de controvérsia, né? Então, a gente não está dizendo que o paciente não vai ser encaminhado porque existe fila. Não, não é isso, pelo contrário, né? A gente só está dizendo que os pacientes que estão em fila a gente tem que respeitar esses pacientes que ali no meio tem pacientes que têm necessidade realmente de encaminhamento para o especialista, não poderiam ser resolvidos na atenção primária. Que fique bem claro isso, tá bom? Pode passar, Vivi, por favor. Acho que já é mais um slide. Bem, esse é bem daquele ponto que a gente estava falando, né? Do dente, quando ele já parte dele está fora do osso, né? E aí é um caso que tem menos de 35 anos, vai ser encaminhado para fazer essa extração, né? Caso onde o paciente ele está com essa idade superior a 35 anos e nunca apresentou sintoma, vai ser apenas acompanhado, né? A recomendação é de ser acompanhado. Isso para casos assintomáticos, lembrando, tá? Aqui é casos assintomáticos, porque paciente com sintoma ou sinal de doença, independente da idade, sim, é encaminhado para realizar a extração. Que fique claro isso, tá, pessoal? Quer complementar, Maurício? Não, essa questão tudo que a gente está vendo aqui, né? Eu não gosto muito também dessa fala sobre filas, né? Eu acho que assim, a questão é o uso racional do sistema, né? Vamos ver, por exemplo, assim, se a gente for indicar a extração profilática de 100% dos dentes inclusos, né? O sistema ele não vai dar conta, não vai dar conta, porque a maioria da população ela tá no sistema mas a maioria dos cirurgiões dentistas ela não está no sistema, ela está no privado. Então a gente tem sempre que quando a gente trabalha aqui no sistema, né, a gente tem que conhecer e fazer parte dele. Então, quando a gente faz o uso racional do sistema, a gente consegue daqui a pouco ofertar exatamente aquilo que é necessário, que é indicado realizar na especializada, né? É claro que não existe essa questão de negar o apoio, mas quando você indica 100% de extração ou encaminha 100% dos terceiros molares para o centro de especialidades, né? Você tem que estar sempre de olho que tu vai gerar deslocamento para o paciente, vai gerar custo, vai tirar o espaço de um paciente que não tem condições de realizar a cirurgia na unidade básica de saúde, né? Então, é por esse olhar, assim, né? Então, se a atenção primária for mais resolutiva, né? A gente, na especializada e assim por diante, vai ter outras soluções para outros pacientes, né? Porque não vai faltar demanda, né? Não vai faltar demanda. Então, tem demanda para tudo que é lado, né? Pode seguir, acho que Vivi. Então, isso, ó, reforçando a questão que a gente estava falando antes, né? Que pacientes com dentes impactados ou parcialmente erupcionado, que aqui vejam, um dente impactado no segundo molar e parcialmente erupcionado. Por quê? Porque parte dele já está ou submucoso ou já erupcionou, né? Já está em cavidade bucal. Então, é um dente que não está totalmente incluso. Se é um caso que o paciente não tem doença, como nesse caso, ele não tem nenhuma patologia associada, nenhuma doença associada, não tem desconforto, tem uma higiene boa, e ainda já está com aquela idade corte, que é acima de 35 anos, é um caso que a gente vai recomendar a fazer acompanhamento com exame radiográfico a cada 2 anos. Né? Claro que qualquer alteração, qualquer presença de doença, de desconforto, dor, mudou completamente o panorama. Ele já se torna um caso sintomático e aí sim faz o encaminhamento para essa extração. Lembrando que o matriciamento é para ser uma ferramenta para auxílio, gente, não é uma ferramenta
sei lá, que é para dificultar o trabalho de vocês, muito pelo contrário, é para ser um auxílio para vocês. Então, estou com dúvida nisso, estou com dúvida nessa cirurgia, às vezes até um caso, um dente tradicional, né? Digamos um dente 26 que vai ter que fazer a extração. Aparentemente está tudo bem, porém tem uma proximidade ali com o seio maxilar e eu estou com receio disso aqui. Vou matriciar para tirar essa dúvida, quem sabe eles me orientam, né? Eles vão me orientar a me sanar essa dúvida para que eu me sinta confortável e seguro de realizar esse procedimento. É para isso que a gente está com esse matriciamento, tá? Quer complementar, Maurício? Não, acho. Pode seguir, Ju. Pode seguir, Vivi, por favor. Vejam, ó, agora mudou o panorama. Dente totalmente incluso. Vejam que ele está dentro do osso. A gente observa, inclusive, né, toda essa presença. E sem sinal de doença, folículo, né, pequeno, a gente nem mal observa ele ali, o folículo pericoronário, sem nenhum sintoma, sinal de doença, de reabsorção, enfim. É um dente que, sim, a gente vai sugerir fazer esse acompanhamento, porque como a gente trouxe já no início, né, são filosofias. Filosofia mais conservadora é dentes assintomáticos acompanhar, e é o que a gente vai começar a seguir com esse novo protocolo, né, essa adequação do protocolo. Então, nesse caso, acompanha a cada 2 anos uma nova radiografia, qualquer sinal de alteração ou dor, desconforto, extração. Alguém quer complementar? Pode seguir, eu acho bem. Mesma coisa esse caso aqui, observe, né, outro dente aqui, outro siso superior, onde também está totalmente incluso, os inferiores também, né? Esse aqui está em boca, mesma situação, acompanhar, né? Acredito que também já dá de passar, que era só exemplificar, né? Então, reforçando aqui naquela imagem inicial, né, onde a gente observava dente totalmente incluso, sem sinal de doença, e um dente semi-erupcionado, também sem presença de doença num paciente acima de 35 anos. Vamos acompanhar. Se não incomodou até agora, provavelmente nunca incomode. Porém, qualquer alteração nesse panorama, sintoma, sinal de doença, encaminhar para a extração. Então, o caso anterior ali, o que a gente, no 38 ali, mas também no 48, mas no 38 ali, que ele pode estar submucoso, ou ter alguma comunicação ali com o meio oral ali, pode ter uma invasão bacteriana. O que acontece? Quando o paciente ele tem aquele caso de pericoronarite recorrente, que ele vai tendo aquelas infecções recorrentes, né, a gente observa que forma uma bolsa, principalmente na distal ali, onde a higiene é dificultada, né, então radiograficamente vai aparecer aquela imagem radiolúcida ali na distal do dente. Nesse caso aqui, ó, que a Juliana colocou, a gente vê ali o 38, que a linha ali do folículo, né, a curvatura, a adaptação óssea ali, ó, ela segue a coroa do dente, né? Então, a gente vê ali que esse paciente não teve, né, essas infecções recorrentes, né, que é uma causa maior, assim, de indicação das exodontias dos terceiros molares. Queres comentar, Maurício, nesse caso? Acho que... Esse. Acho que está fechado o seu microfone. Obrigado, Juliana. Esse segue a mesma linha de raciocínio. Então, a gente tem ali, ó, os dentes totalmente inclusos, né? Essa decisão entre dente totalmente incluso e semi-incluso, né? A gente consegue ver ali o contorno ósseo até na parte oclusal do dente, ali do 38, 48, né? Uma pequena linha óssea ali que denota que esse terceiro molar está totalmente incluso, né? E isso aí vai fazer diferença, então, na nossa tomada de decisão. Se não houver ali o espessamento do folículo ou alguma lesão cística, né? Esses dentes assim teriam indicação de ser preservados, né? Pode passar, viu? Então, ó, aqui é uma visão ampliada do 38, que é aquilo que eu comentei com vocês ali. A gente consegue ver uma linha contornando superiormente ali a coroa do terceiro molar, que mostra o quê? Uma estrutura óssea ali protegendo esse dente ali, o que mostra o dente totalmente incluso. Pode passar, Viviane. Aqui a gente volta para aquele caso que eu mostrei anteriormente, né? Então, um dente semi-incluso, né? Já com doença. Então, esse caso, esse dente ele permaneceu durante boa parte da vida do paciente incluso ali, sem causar nenhum problema.
E a partir do momento que ele teve a contaminação bacteriana ali por exposição, olha, ele já começou a se tornar um dente então, já com patologia associada e com indicação de extração. Se não, tipo, se esse dente não fosse exposto, talvez permanecesse lá então a vida inteira sem indicação de extração e sem necessidade de intervenção. Até uma observação desse caso, que é muito comum, pacientes edêntulos, quando eles possuem um canino incluso, o que eu tenho observado? Que ao longo da vida é comum isso que aconteceu nesse caso, dele começar a expor, porque lembre que tem um trauma protético aqui, então aquela prótese, ela está traumatizando aquele osso, a gente sabe que o que mantém o osso num rebordo é a presença dentária, então perder o dente, o rebordo está reabsorvendo. Então, a chance desse dente começar a expor com o tempo é maior, né? Então, casos como esse, pode acontecer sim, você ir acompanhando com o tempo, e com o tempo esse dente vir a expor, e aí sim ser necessária essa extração. Mas não necessariamente 100% dos casos vai acontecer. Que o paciente tem que estar orientado é que isso pode acontecer, né, no decorrer da vida, e se acontecer, aí tem sim essa indicação de estar fazendo esse procedimento. Esse caso é interessante assim também, porque às vezes o paciente ele faz as extrações dentárias, lá os últimos remanescentes, e depois ele vai para a reabilitação com uma prótese total. E se ele possui um canino incluso, como esse caso aqui, muitas vezes tem uma estrutura óssea maior em cima desse elemento dentário, né? E antigamente, qual que era, assim, a minha conduta, e acredito, não está errado, né, de abordar dessa forma, era remover esse canino incluso, então tinha que fazer uma ostectomia maior para remover esse canino incluso, uma deformação maior desse rebordo, e a partir dali o paciente ia para a reabilitação para prótese total. Muitas vezes a gente fazia uma cirurgia mais complexa, com maior morbidade, removia mais estrutura óssea para depois o paciente reabilitar com a prótese total. E hoje, assim, qual a conduta assim que a gente vem tomando, assim? O paciente vai para a reabilitação com a prótese total, e ele vai usar aquela prótese total durante alguns anos. O próprio uso da prótese total vai fazer essa reabsorção fisiológica do osso, e sabendo que possivelmente esse dente vai ter essa exposição. Quando ele tiver necessidade, que uma prótese total não dura para sempre, né, pessoal? Então, quando ele for fazer a nova troca, muitas vezes tu já tem uma reabsorção fisiológica ali, e tu tem uma abordagem mais fácil desse elemento incluso. Então, essa é uma conduta que a gente tem tomado, assim. Claro que isso aí tem que ser discutido, a gente pode fazer via matriciamento, mas veja como, nesse caso aqui, para chegar no canino, ele está bem mais facilitado do que provavelmente quando esse paciente começou a usar a sua primeira prótese total. Já dá para passar, né? Então aqui, ó, aquela questão que a gente comentou anteriormente, né, no exame clínico, ó. Os primeiros 2 casos ali, através da inspeção clínica, da palpação, ó, a gente vê secreção purulenta, a gente vê um caso de pericoronarite, né, que tem uma doença instalada, e nesse caso a indicação ela é clássica, né, ela não tem restrição nenhuma, ela tem que remover esse dente aí, né, tratar essa infecção, e cronificar ela e depois remover o dente. E algumas vezes, como a gente já comentou anteriormente, a gente tem um papel do terceiro molar superior, ou na recorrência dessas infecções, porque ele vai ficar causando impacção alimentar no local, né? Ou causando dor, que muitas vezes não é pericoronarite, não é infecção. Antibiótico e clorexidina não vai resolver, né? A gente vê na última imagem ali do lado direito, né, que tem um terceiro molar semi-incluso, ali um 38, mas a gente consegue ver lá, ó, hiperceratórios da mucosa, aquela região esbranquiçada, já até com um pouco de ulceração pelo traumatismo do elemento superior, né? Então esse elemento superior, ele tem um papel relevante, tanto nas pericoronarites, ou até se o terceiro molar está totalmente incluso ali, com a impacção, com a função, ele vai promover o quê? Reabsorção do osso ali inferior e exposição desse terceiro molar. Então ele vai impactar na tua preservação. Então, muitas vezes está indicado a remoção do terceiro molar superior, né, e o acompanhamento do terceiro molar inferior, né. Então, cada caso é um caso, né? A gente tem que olhar bem, assim, para estar indicando corretamente as exodontias. Quer complementar, Juliana? Eu acho que é exatamente isso. Aqui, ó, é uma imagem ampliada, então a gente consegue ver ali a relação do 28 com aquela mucosa, ó. Então, nesse caso aí, se o paciente apresentar dor, não é de origem bacteriana, é de origem infecciosa, é por traumatismo. Então, nesses casos, está indicado a remoção do terceiro molar superior do 28, né? Às vezes, essa extração é dificultada. Se o elemento tem uma cárie maior, né? O que é interessante fazer? Como existe um espaço de tempo, né, entre a consulta na UBS e a consulta no centro de especialidades, é interessante, então, remover
esse traumatismo, né? Ou com um ajuste oclusal, ou se o paciente tem uma cavidade ali com bordos cortantes, né? Remover esses bordos cortantes para que o paciente chegue lá na atenção especializada já num momento melhor, sem dor, né? E aí seja mais fácil também de abordar o caso, né? Pode passar. Mesma coisa, ó. Olha a posição do 28. Então, isso é para ilustrar bem, né? Que aquele 28 ele tem um papel, né? Ele está agindo ali na impacção alimentar, na perpetuação da infecção, no traumatismo na região. Então, o paciente chega, ele fala que ele tem dor, o incômodo dele é na região inferior, né? Mas, nesses casos, muitas vezes, a culpa é do superior, né? É ele que está propiciando todo aquele desconforto do paciente, né? Então, a gente tem que ter esse olhar ali para esse elemento superior. Pode passar. Então, aqui retorna aquela imagem, né, do dente incluso com doença. Então, nesses casos, não tem dúvida, né, o quarto molar ali na região do 48, ali da distal do 48, né, não tem dúvida de que a gente tem que remover esse dente, né, diferentemente, então, dos demais terceiros molares ali do 18 e do 28 e do 38, né, que aí, sim, aí teria que ver se tem traumatismo, se tem dor, se tem sintomatologia no local para estar indicando essa extração, né. O 18, ele é claro que ele tem uma lesão cariosa ali, então nesse caso, né, se tiver bordos cortantes ali, se tiver influência de traumatismo ali desse 18, né, o que se espera, né, que se faça uma abordagem desse 18 de forma a propiciar um maior conforto do paciente até que ele chegue na especialidade. Pode passar. Esse é um outro caso, ó, de dente incluso com doença. Então, aqui a gente tem os dois tipos, né? A gente observa ali do lado direito o 48, que a gente vê uma adaptação óssea, contornando o dente, então a gente vê que não tem degeneração cística, provavelmente o paciente não teve pericoronarite recorrente, porque não formou aquela bolsa distal que eu citei antes, né? Mas já do lado esquerdo, ali o 38, a gente vê já uma lesão cística já maior, né? Então, mesmo que o paciente não tenha sintomatologia, que não tenha desconforto, né, está indicado a exodontia pelo cisto ali, não tem o que fazer, né? E esse caso eu trouxe aqui para poder explorar que às vezes a gente tem um risco ali, tem o canal mandibular ali, ó, próximo às raízes do 38, do terceiro molar, mas embora exista um risco de dano, de parestesia, a gente tem uma indicação precisa de exodontia. Então, é aquela coisa assim, tem risco, mas do jeito que tá, não dá para ficar. Então, é muito mais fácil de tu abordar o paciente que tá indicando. O problema é quando a gente tem risco e a gente está fazendo uma extração por prevenção para prevenir algo que a gente não sabe se vai ocorrer. Essa que é a questão, né? E também aquela questão que eu coloquei do uso racional do sistema, né? Porque sempre que a gente sobreindica, a gente vai estar usando tempo e financiamento para executar um procedimento que talvez possa ser preservado e daqui a pouco a gente poderia estar gastando esse tempo e esse financiamento para outros procedimentos, né, que são necessários. Pode passar. Esse caso, ó, esse paciente ele tem múltiplos ali, ó, supranumerários, né? Então esse caso é bem interessante, porque no mesmo paciente ali, na mesma boca, digamos assim, né, a gente consegue ver ali, ó, na região de premolares, do lado direito inferior, né, do lado direito e esquerdo, né, supranumerários ali, sendo que 3 deles ali não interromperam a cronologia de erupção. Então são dentes supranumerários que daqui a pouco, se ficarem aí, é um achado radiográfico, daqui a pouco se ficarem aí, talvez não cause nenhum problema, nenhuma patologia para o paciente, talvez não seja indicado a exodontia, né? E já no caso do 35 ali, ó, ele interrompeu. Então, nesse caso ali, fica claro que tem que ser removido aquele supranumerário ali, e daqui a pouco aí tem que ter o planejamento junto ao ortodôntico, para ver se dá para tracionar esse dente para posição, o que é melhor para esse paciente, manter o tecido ali naquela região, fazer a preservação, ou não, o ortodontista ele não, dá para tracionar esse dente pro local, né? Então, aí já tem que ter um planejamento multidisciplinar, né? Um paciente mais jovem, né, a gente vê ali que o 37, o 47 e 37 eles não irromperam, né? Então, esses terceiros molares aí lá na frente, hoje não tem indicação de remoção, mas lá na frente a gente vai ter que ver se vai ser necessário abordar ou não. Mas eu trouxe especificamente sobre a questão dos supranumerários ali, né? Que às vezes a gente tem dúvida, o supranumerário tá ali, tem que remover, não tem que remover, né?
E isso, aproveitando, Maurício, essa questão do supranumerário, a principal questão dentária e dos sisos, assim como qualquer outro dente, quando ele ainda está formando a raiz, ele tem força eruptiva. Então, os superiores, por exemplo, nesse caso ali, está ainda em fase de germe e está extremamente alto. Enquanto ele vai formando essa raiz, ele vai descendo, ele vai procurando, né, onde ele vai conseguir erupcionar. Terminou de formar a raiz, ele perde essa força. Então, isso para qualquer dente. Ali no caso do supranumerário, né, ele ainda está em fase de germe, né, então pode ser que no que ele for crescendo e formando, ele já exponha em cavidade bucal e aí seja uma causa ali de retenção, doença, e vai ter que remover esse dente. E pode ser que ele permaneça intraósseo. Então, sempre observar também essa questão da formação radicular, que ela vai influenciar, a gente já consegue, digamos que, prever se esse dente vai permanecer ou não incluso, né? Muito boa essa colocação, né, Juliana? Porque às vezes a gente é melhor esperar e aproveitar a formação radicular, porque também a cirurgia do paciente vai ser facilitada, né? Se o supranumerário expor ali na boca, seja por vestibular ou por lingual, né? A ostectomia vai ser menor, a facilidade de prender esse dente e luxar esse dente vai ser maior, né? Então, tem essas nuances aí que a gente tem que estar sempre pesando o custo e benefício e o momento oportuno, né, de exodontia. Pessoal, a web tá maravilhosa, a audiência tá enorme, só tô passando para dizer que a gente tem 15 minutinhos, tá bom? Maravilha. Vamos passar, Viviane. Aproveitando, pessoal, vão fazendo perguntas, que eu acredito que vai ter um pouquinho de dúvida com relação ao terceiro molar incluso, parcialmente incluso, essas exodontias complexas, que já surgiu algumas dúvidas. Enfim, aproveitem, perguntem, aqui é para realmente deixar claro, e vocês vão observar que as alterações não foram grandes e não é com o objetivo de dificultar o trabalho de ninguém, muito pelo contrário, é facilitar, tá? E aqui foi um resuminho que a gente fez justamente com relação aos terceiros molares, e que também já inclui, né, outros dentes, como os supranumerários, né, que foi essas alterações no nosso protocolo. Né? Então, esse resumo ficou de que terceiro molar com patologia independente da idade encaminha. Terceiro molar semi-incluso, né, então, que ele está já submucoso ou já em boca, parcialmente em boca, até 35 anos, encaminha. Passou de 35 anos e não tem nenhuma patologia, não tem sintoma, não tem nada associado, acompanha. E os inclusos, os terceiros molares inclusos, independente da idade, se não tem nenhuma presença de doença, também acompanhar. Não sei se isso ficou claro para todo mundo. É importante vocês colocarem ali as dúvidas, porque eu acho que fica registrado, e mesmo que não tenha tempo da gente responder individualmente a dúvida de cada um aqui, né? A gente pode ter um segundo momento aí só com aquilo que ficou registrado aqui no web seminário. Isso, a ideia é que a gente tenha realmente o segundo momento, isso já está meio que programado, e acredito que, assim, até para as dúvidas surgirem, a gente tem que usar o protocolo novo, né? O protocolo a gente só conseguiu publicar, ele já estava pronto, mas tem uma questão burocrática para a publicação, então ele ainda não foi disponibilizado lá no CELC, como eu falei no início da apresentação, até o final da semana ele está disponível, mas a gente já está agora rodando, então, com o novo protocolo, é o que está agora já para uso, tá? Ele está, como eu falei, disponível no Drive, agora o pessoal até já compartilhou ali no grupo dos dentistas. Então, assim, conforme a pessoa vai lendo, né, vai sentando para fazer a leitura ou vai começar a fazer os encaminhamentos, é que as dúvidas também podem surgir, daí isso é natural, tá? Também com relação a esse formato que a gente está tendo hoje de seminário, às vezes tem alguma dúvida de como acessar, às vezes o pessoal também não tinha o acesso ao telesaúde, é também uma primeira experiência e é para isso, assim, né, para que a gente comece a ter mais, a interagir melhor com o sistema, tá? Acho que funcionou muito bem, né? E por isso que os próximos a gente vai manter dessa forma. No próximo, como vai ser um formato de fórum, aí a gente vai ter mais liberdade de conversar, porque aí todo mundo vai estar com câmera e áudio podendo abrir, se não me engano, não vai ser só via chat, tá? Então vai ser mais tranquilo para a gente fazer discussão, né? Nesse primeiro momento é mais uma apresentação mesmo, tá? Algumas outras dúvidas que tenham surgido ali, de repente eu acho que eu vou responder só mais no privado daí para o colega, tá bom? Mas com relação às questões que a gente trouxe aqui para cá, eu acho que a gente conseguiu responder todas que apareceram no chat. Pode passar o próximo, né? Então aqui a gente colocou uma reflexão sobre a exodontia profilática. O que é a exodontia profilática? Então, a remoção
de dentes impactados ali, principalmente terceiros molares, mas também outros dentes, né, elementos inclusos, né, que não tem uma indicação de patologia ou sintomatologia, né, é uma indicação puramente extração por prevenção, né? Então, nesse contexto, uma avaliação crítica da literatura, ela revela que a extração profilática desses dentes sem sintomatologia, sem doença instalada, né, ela tem ocorrido de uma maneira desordenada, né, sem os critérios definidos, né, e é isso que a gente está buscando aqui no protocolo, é colocar alguns critérios, né, principalmente com relação a essa extração por prevenção, né. Então, aproximadamente 75% dos indivíduos, eles recebem atendimento odontológico, e aí, quando ele faz esse exame inicial, o que acontece? A indicação dos terceiros molares, independente de doença ou sintomatologia. Então, além das condições patológicas, outros critérios são adotados, como fins ortodônticos, protéticos, restauradores, né. Então, alguns países, como os Estados Unidos e o Reino Unido, eles têm gastado uma quantia relevante, né, de financiamento, né, para remoção, usando fundos, né, que poderiam ser gastos em outros programas de saúde para atender uma extração por prevenção. Tá? Então, a avaliação dos riscos e da saúde, a relação de custo-benefício, né, para o paciente, né, tudo isso aí a gente tem que começar a pesar melhor, né, a fim de destinar, então, os recursos que a gente existe. Então, quando a gente faz parte de um sistema, né, a gente tem que ter um olhar crítico, né, para onde que a gente vai direcionar o nosso tempo, o nosso financiamento, o nosso empenho, né. Então, é essa reflexão que a gente tentou trazer aqui para vocês, assim, para a gente dividir, então, essa responsabilidade, né, principalmente no que toca essa extração por prevenção. Pode passar, Viviane. Aqui eu vou passar mais rápido, porque são casos clínicos, assim, para exemplificar, né, tentar firmar mais esse pensamento, né. Então, esse paciente aqui, ó, ele veio por indicação ortodôntica, e ele não tinha, assim, sintomatologia, olhando a radiografia, não tinha, assim, uma patologia associada, né, aos terceiros molares, né. A gente observa que tem ali, na região do 28, ali, um mau posicionamento dentário. E ele veio com a indicação de exodontia. Pode passar, Viviane. Então, ali, firmando, né? Então, quando o paciente vier por essas indicações ortodônticas, né? Ele tem que vir ali com o encaminhamento do profissional ortodontista. Isso aí fica anexo lá no prontuário, né? Isso aí serve de embasamento para recurso legal, né? Por que houve essa indicação, né? Até em termos de alguma possível complicação futura nos procedimentos. Então, ali ele tinha esse mau posicionamento ali na região do 28, ó, o 28 mal posicionado ali, ou o 27, um dos dois estava mal posicionado, que tinha indicação, mas veio com a indicação de todos os terceiros molares. E os outros terceiros molares? Os terceiros molares, sem sintomatologia e sem patologia instalada, né? Mas tinha uma indicação ortodôntica. Então, pode passar, Viviane. Então, com relação ao 38, ó, esse paciente tinha posicionamento ali, as raízes bem divergentes, sobrepostas ao canal mandibular. A gente usou o recurso da tomografia e consegue ver que o canal mandibular está ali, ó, entre as raízes, né? Então, pode estar ocorrendo ali uma relação de pinçamento ou de maior intimidade das raízes com o canal mandibular. Nesse caso aqui, né, a gente não indicou a remoção total do dente, então indicou a coronectomia pelo risco de parestesia, que é uma técnica alternativa que a gente usa nesses casos. Pode passar, Jane. E aí, ó, a gente teve esse resultado ali na região do 38. Né? Então, uma parte da coroa ali não pode ser removida, uma cirurgia mais complexa, o comportamento do paciente, a dificuldade de acesso, né? Então não foi totalmente removida. E esse paciente veio a ter uma infecção pós-operatória, então ele teve que ser tratado com antibiótico terapia, teve que fazer alguns retornos no centro de especialidades, acompanhado, e depois de um tempo ali, foi cronificada essa infecção, passou por uma nova abordagem, e aí já não tinha mais como não remover o elemento completo, então passou por um risco maior de dano e parestesia ao nervo alveolar inferior, né? E foi removido o 38 completamente, né? O superior ali foi removido e tal, né? Mas por que eu trouxe esse caso aqui, né? É porque nem tudo são flores, né? Então, quando o profissional lá da atenção básica, ele faz uma cirurgia, ele se expõe e ele tem um insucesso, isso aí acontece também, acontece com um profissional especialista, acontece com todo mundo que faz. Então, e também fazer uma análise assim, do quanto que seria necessário remover esse dente, abordar esse dente ou preservar. Então, nesse caso, o paciente passou por uma série de intervenções, infecções, afastamentos, né, deslocamentos, né, para poder remover aquele terceiro molar. Desculpa, Maurício, pensando antes disso, você não voltaria atrás e não deixaria de fazer esse procedimento? É justamente por isso que eu trouxe esse caso, assim, eu não tenho vergonha de mostrar que existem problemas e que às vezes a gente tem insucesso, né, todo mundo erra, né, só não erra quem não faz ou quem mente. Com certeza. Né? Então, com certeza, né?
Eu fico com essa Eu dúvida. falo muito, né, de questão de risco-benefício, né, porque eu me acho um profissional muito conservador, né, faço incisões mínimas, sou muito pouco invasivo em procedimentos, e infelizmente nesse ano de 2024 eu tive 2 parestesias de nervo lingual, né, e a gente sabe que é difícil acontecer, e causa um transtorno muito grande para o paciente isso daí, né? Ficar com parestesia de língua, né? Uma situação que normalmente é permanente, né? Isso a gente não sabe se vai voltar, a gente faz corticosteroide, faz vitaminas e tudo mais, mas não sabe se isso vai voltar. Então, você submeter o paciente a uma cirurgia, a gente sabe os riscos que o paciente tá sofrendo, né? Então, eu acho que a cirurgia ela tem que ser indicada uma cirurgia, né? Vou fazer esse procedimento ou não, né? Quais os riscos que eu estou expondo esse paciente? Chegar para o ortodontista e falar não vou fazer essa cirurgia, acho que não está indicado essa cirurgia, né? Eu não sei, eu pensaria 2 vezes antes de fazer esse procedimento, né? Foi muito bom tu colocares isso, Marcos, muito bom mesmo, porque qual que é o meu pensamento, assim, quando a gente divide essa responsabilidade com os profissionais da atenção básica aqui nesse web seminário, né, se o paciente ele tem contato com outro profissional como ortodontista ou na UBS, ele recebe uma indicação, às vezes é muito difícil tu desconstruir essa ideia, né? É muito difícil tu dizer para o paciente assim, ó, não, mesmo tu sendo especialista, né, é muito difícil assim, ele vem assim do serviço privado, ou ele vem da atenção primária com uma ideia construída, às vezes é muito difícil. Mas nesses casos, assim, o que acontece? O paciente, se ele vem com essa ideia construída e ele assina o termo de consentimento e é isso que ele quer, então a gente divide a responsabilidade né, mas no caso aqui, ó, esse paciente é impressionante, assim, a colocação que tu fizeste, porque ele era um paciente que ele tinha muito medo. Era um paciente que não queria abordar, né? Mas ele tinha uma indicação, né? Ele tinha uma indicação ortodôntica, então, e às vezes fica difícil tu fazer essa desconstruir ali ou entrar em contato com o profissional e tal. Enfim, então eu trouxe esse caso e aí tanto esse paciente tinha medo e não queria abordar que o 38 ele não quis fazer. O 48. E esse paciente está em controle em preservação do 48, porque também estava indicado uma coronectomia ali, né? Então, e aí eu faço a reflexão, aquela pergunta que tu fizeste no começo, né? Hoje, né, ele tá em preservação, então se ele estivesse em preservação dos dois lados, não teria sido melhor para o paciente e também para o sistema, porque o quanto que o sistema gastou em tempo e consulta e insumos, né, para atender esse paciente, né? Então, são reflexões que a gente tem que fazer, né? Eu vou passar mais um caso aqui, eu acho que dá tempo, né? Aquele caso que eu mostrei, a tomografia, né? Então, na abordagem, esse é um caso que não tem dúvida, né? Então ele tem o paciente tem um cisto ali relacionado ao 38, né? Então, se o paciente não quiser fazer, ou se o profissional vê que tem um risco maior, né? Do jeito que tá, não dá para ficar. Então, tu é obrigado a entrar. É um caso que está bem indicado, né? E pode passar vendo. A mesma coisa aconteceu, ó. O paciente foi por uma extração que seria total desse 38, né? No caso aqui a imagem ela fica virada assim mesmo, porque a tomografia ela permite isso aí, né? Você olhar por lingual, por exemplo, o dente, né? Então o 38 ali ele foi removido parcialmente a coroa porque não foi possível remover o dente inteiro. Uma paciente que tinha muito medo, dificuldade durante o manejo ali com anestesia local, complicado, abertura de boca, né? E não se conseguiu remover o dente completamente. Então, as falhas, elas acontecem, né? E o que aconteceu? Aconteceu uma neoformação óssea, a paciente não quis, apesar da insistência, ela não quis abordar esse dente novamente, né? Nem o remanescente dental do 38 e nem o 48. E essa paciente entrou em controle radiográfico, o que aconteceu? Olha lá, formação óssea na região do cisto, que o cisto foi completamente removido e o dente permaneceu lá, né? Mas nesse caso, se acontece algum problema, existe uma indicação precisa, né? Então, do jeito que está, não dá para ficar. Você tem que correr o risco, né? Não dá para deixar aquele cisto ali crescendo ad eterno dentro da mandíbula do paciente, né? E no caso do 48, né? No caso do 48, se tivesse ocorrido esse problema no caso do 48, aí você fica com aquela questão ali, eu deveria ter intervido ou não deveria ter intervido? Eu deveria ter preservado? O que o paciente o que é ser melhor para o paciente? Né? Então a gente começa a ter essas dúvidas. Quem faz todo dia isso aí começa a ter essas dúvidas, né? Começa a se perguntar se o que realmente a gente está fazendo é certo, né?
Então, mas lembrando, né, que esse conflito existe na literatura, não está errado fazer extração por prevenção, porque não existe um consenso, então quem pratica está certo, mas também não está errado preservar, porque existe essa briga. E não é eu aqui, o Maurício, o Marcos, a Juliana, né, a Viviane, isso aí são autoridades, né, que vivem de pesquisa que tem esse duelo, né, e daí não existe um consenso. Eu acho que a gente pode, inclusive, encerrar com esse questionamento de que o que é melhor para o paciente? O que vai ser melhor para o paciente? Se eu, no lugar do paciente, nesse caso específico, vai ser melhor eu fazer a extração, eu preservar? Como eu gostaria de ser tratada sabendo o que eu sei? Então, se a gente consegue se colocar no lugar do outro, levar esses questionamentos, muitas vezes a gente já resolve, né? A gente já tira essas dúvidas e até pela a própria questão de casos onde eu estou na dúvida se eu posso ou não resolver na atenção básica, se eu tenho que encaminhar. Se a gente se coloca no lugar do outro e pensa, cara, se fosse comigo, né? Eu acho que a gente se colocando nesse espaço, nesse lugar, e levando essas coisas em consideração, a gente por si só já vai conseguir chegar num bom direcionamento, né? E a gente está aí disponível, né? Matriciamento, a especialidade está disponível aí para ajudar e apoiar tudo que for possível e necessário. A gente teve mais uma dúvida colocada aqui no chat com relação à extração de um dos dentes, dos terceiros molares, no caso. Se só o fato de ter extraído esse terceiro molar já vai indicar a extração do antagonista, né? Ou se o antagonista precisa estar com alguma sintomatologia associada, né? No caso, eu acho que evitando gerar uma sobreerupção do dente, né? A questão maior sempre é isso, a gente avaliar esse antagonista. Se ele já está em boca, se é um siso superior que já está em boca, foi extraído o inferior, se o superior está em boca e vai traumatizar a gengiva, tem indicação para ser extraído, com certeza, já aproveita o momento cirúrgico ali, se possível, e já faz essa extração, não tem por que não. Agora, é um dente totalmente incluso, não tem doença, sem sintoma, para que você vai mexer? Então, talvez o questionamento ali foi realmente um dente que já está em boca, né? Eu acredito que tenha sido nesse sentido. E aí, se é possível e favorável e necessário, vai ser com certeza realizada essa extração. O que pode gerar também um pouco de conflito ali, porque quando eu coloquei ali que o terceiro molar superior, ele pode estar envolvido ali, né? E daí, nesses casos, assim, se o profissional se sente seguro de remover, tem condições, porque muitas vezes é um dente instruído, né? Muitas vezes é um dente que ele é mais tranquilo de remover do que, por exemplo, um 16 cariado, né? Então, às vezes é um dente rígido, instruído e que está colaborando, favorecendo a pericoronite ou até a absorção fisiológica do osso que reveste em cima de um 38-48. Então, o interessante seria abordar esse elemento, né? Ou se ele está cariado com bordo cortante ali, fazer algum ajuste oclusal, alguma coisa, né? E aí depois os dois vão ser removidos no centro de especialidades. Mas muitas vezes, se você remove o superior, você diminui a indicação da remoção do inferior, que é um procedimento mais complexo que a gente está abordando aqui, que tem essas nuances aí de relação com o canal mandibular, de outros problemas assim, que são mais difíceis de solução, né? A gente tem tempo ainda, Viviane, ou a gente... Eu não ando no tempo, não sei se o Mickey quer entrar, a gente já passou da nossa previsão, que era 11h30, né? São 11h36. Teria mais, pelo que eu vi aqui, 2 casos, assim, para abordar rapidamente. Se assim. quiser, de repente, ilustrar, se não tiver problema. Pode ser, sem problema. Então pode passar o próximo ali, ó. Esse é um outro caso, assim, que foi realizado. Olha a impacção desses terceiros molares, né? O 18 ali tem cobertura óssea, não está tão alto e tal, mas os inferiores, ó, né? Impacção importante, né? Dentro do ramo da mandíbula, né? Relação com o canal mandibular. Pode passar, Viviane. E aí, na tomografia, a gente consegue ver ali, ó, a relação do canal mandibular com um terceiro, né, um dente com curvatura de raiz, né, uma extração bem complexa, né, e foi abordado de que forma, né, a fim de evitar a parestesia do alveolar inferior, foi realizada a coronectomia, né, então pode passar, Viviane. Então, estava dessa forma, o paciente se apresentou, né, já era uma paciente com mais idade, né, então pode passar, Viviane, mais uma. E aí foi removido, ó, e tá lá os remanescentes radiculares, né? E esse paciente vai ficar em preservação. E aí, às vezes, isso aí foi feito no passado, assim, foi uma cirurgia bem complexa, difícil de abordar, o paciente vai ficar em preservação depois por causa desse remanescente radicular, tem risco de parestesia mesmo, fazendo coronectomia ali, ou infecção pós-operatória. E hoje eu faço essa análise crítica ali, será que eu deveria ter abordado?
esse caso? Ou será que eu poderia ter preservado? Era um paciente que tinha mais idade, né? Então, assim, essa reflexão que a gente quer também dividir com o pessoal da rede aí da atenção primária. E esse caso, voltando ali na tomografia, se você observar, ele está totalmente incluso. Então, realmente, não teria o porquê, se não tem doença, não tem sinal de reabsorção radicular, é um dente que daria, sim, para estar acompanhando, né? Já seria uma preservação, assim como vai ser agora por causa da coronectomia, né? Exatamente. Quanto que de esforço, de financiamento e de risco a gente correu para abordar, né, esse caso. Aqui pode passar, ver, se alguém quiser complementar também. Então, esse é um caso de tem um terceiro molar superior ali, né? Pode passar, Viviane, ficou um pouquinho invertida aqui a posição dos slides, mas a paciente, ela tinha essa extração para realizar, do 36, né? E era uma paciente jovem, 16 anos, então isso aí para mostrar um pouco também que o terceiro molar tem valor também, ele tem valor estratégico, né, em alguns casos, né? Então, nessa paciente aqui mais jovem, a gente arriscou, optou por fazer a remoção desse 36 e fazer um transplante dental. Pode passar, Viviane? Então, aqui, essa paciente, a gente fez o transplante, colocou o 18 na posição do 36, e depois, no acompanhamento, né, o paciente acabou sumindo, ele não veio mais nas consultas clínicas. Pode ser que algum colega teve contato com essa paciente na unidade básica de saúde, né? E depois de muito tempo a gente conseguiu contato com ela, a gente não sabia o que tinha acontecido com esse 18 que foi colocado na posição do 36, ela voltou e o dente 18 estava lá, em posição. Nós realizamos ali um ajuste oclusal, né? Pode passar, Viviane. E um exame radiográfico, né? Onde o elemento 18 estava ali, ó, posicionado, com formação radicular, o osso bem aderido, justaposto ao elemento dentário, né? Pode passar, Viviane. E aí, nessa mesma paciente, é uma radiografia que a gente já explorou lá no começo, né? Eu não quis chamar atenção pro 18 que estava no lugar do 36, né? Essa aqui é a radiografia panorâmica mostrando ali o 38, né? Já ali ainda com cobertura óssea, um 38 incluso, né? Que atualmente no nosso protocolo a nossa ideia é o quê? Acompanhar, preservar. Mas para mostrar como esses dentes, assim, às vezes terceiro molar 100% indicação de exodontia. Não é bem assim, né? A gente sempre tem que ter um olhar mais crítico, assim, ver qual que é o valor estratégico desse terceiro molar e o quanto que a gente está trazendo de custo-benefício. Eu prefiro, por exemplo, considerando o caso anterior ali, que gastar mais tempo, né, para fazer esse tipo de procedimento, que eu estou trazendo benefício para o paciente, né, fazer um transplante dentário, né, do que aquela coronectomia. Do que aquela coronectomia que deu um monte de trabalho e ainda vou ter que seguir preservando o paciente, né? Era uma extração profilática, né? Então, essa reflexão que a gente quer trazer, aonde que a gente está investindo o nosso tempo, aonde a gente está investindo nossos recursos para atender o nosso paciente. Pode passar, pode completar. Entendendo, né, e chamando a atenção para o fato de que o transplante dental, a gente não tem ele elencado como uma das situações clínicas que a gente faz no CEL, atualmente, né? Mas a gente até trouxe essa discussão exatamente para isso, assim, né? Para como os protocolos eles são dinâmicos e como as situações elas se apresentam de forma dinâmica. Então, quem sabe em algum outro momento, né, usar o recurso, essa questão do uso racional do sistema, talvez para proporcionar essas novas alternativas, né? E aí, para isso, a gente às vezes tem que deixar de fazer aquilo que antigamente se considerava, né, 100% dos casos, né? Mas, claro, sempre pensando na saúde do paciente, mas utilizar os nossos recursos, não só financeiros, mas também técnicos, né? Porque a gente tem a questão técnica dos especialistas, então, que estariam capacitados para fazer esse tipo de procedimento, e olha que coisa interessante se a gente pudesse trazer isso para a nossa rede também um dia no serviço público, né? Muito, muito legal. Isso aí, até vou chamar aqui a atenção até a apresentação do Silvio que ele fez no evento ali do cirurgião, do dia do cirurgião dentista, quando ele falou de equidade, ele falou só de financiamento, né? Mas tentando trazer que financiamento ele também traz equidade, né? Então, quando a gente faz o uso racional, né, do sistema, né, a gente começa a promover acesso para aquilo que realmente promove saúde para o nosso paciente, né? Então, quando a gente fala de acesso, equidade, financiamento, isso aí tudo vai se misturando, né? Se a gente não tiver um olhar crítico, fizer um uso racional, a gente começa daqui a pouco a estar fechando a porta para um tipo de caso, para abrir para aquilo que talvez não seja tão indicado. Viviane, Maurício, Marcos, Juliana, em nome do Telesaúde, quero agradecer novamente o interesse de vocês em criar esse espaço aqui junto conosco, e a disponibilidade e a dedicação de vocês em organizar esse momento com tanto carinho